O salão escuro da mansão estava envolto em uma escuridão densa, apenas raros raios de luar atravessavam as janelas empoeiradas. De repente, um jovem surgiu das sombras, sua figura envolta pela penumbra, e em suas mãos ele segurava uma espada ensanguentada. A dama estremeceu, seus olhos se arregalaram de horror. Ela não conseguia entender quem ele era ou de onde havia vindo, mas sua presença inspirava medo. A espada, brilhando na luz fraca, estava coberta de sangue escuro, e a visão fez seu coração quase parar. Com voz trêmula, a heroína perguntou por que o estranho estava fazendo tudo aquilo, trazendo dor e sofrimento. O jovem insistiu que tudo aquilo estava acontecendo por causa dela, porque a dama ainda estava viva e bem. Lentamente, ele ergueu a cabeça, e em seus olhos ela viu não apenas fúria, mas também uma dor profunda. Ele não era apenas um assassino, ele tinha uma história cheia de sofrimento e perda. Ele chamou a dama de antiga imperatriz e então ergueu sua espada ensanguentada, preparando-se para se despedir dela para sempre. Ela sentiu que havia algo mais naquele jovem além de sede de vingança, talvez ela pudesse ajudá-lo, talvez pudesse compreendê-lo. A garota que ele havia acabado de matar era linda, com longos cabelos espalhados ao redor como uma aura dourada. Pensamentos de vingança giravam na mente do jovem, como ele planejava vingar sua perda. Mas agora, vendo as consequências de seus atos, tudo aquilo parecia sem sentido. A alma da jovem inocente deixou o corpo e, ao se ver deitada em meio ao sangue, a heroína percebeu que havia sido morta. Morta naquela noite. A heroína, chamada Daria, e aquele jovem estavam separados por um abismo de 15 longos anos, durante os quais não tiveram a chance de se reencontrar. A dama entendeu que ele teve que suportar muita dor, vivendo em completa solidão, e que seu coração, na verdade, estava encharcado de sofrimento. No salão escuro da mansão, onde antes havia vida, agora restava apenas a sombra de sua loucura e tristeza. A alma da garota deveria seguir para outro mundo, mas por algum motivo, desta vez, a heroína não conseguia simplesmente desaparecer. Ao tentar escapar da realidade, ela acabou deixando uma ferida incurável no coração de Yuri. E a heroína do romance sabia que precisava consertar tudo, porque acreditava que o jovem não podia ser deixado naquele estado. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa, e pediu a Yuri que lhe desse uma chance de consertar tudo, de mostrar quem ela realmente era. A heroína abriu os olhos de repente, e a primeira coisa que viu foi uma luz intensa rompendo uma névoa suave. Havia silêncio ao seu redor, e apenas uma leve brisa agitava as cortinas, como se sussurrasse algo em seu ouvido. A heroína não entendia onde estava, mas em vez de medo, foi invadida por uma estranha sensação de leveza e liberdade. Sobre a mesa, viu um diário, que certamente continha pelo menos alguma informação. Ao pegá-lo nas mãos, a heroína percebeu que indicava uma data de 10 anos atrás, o que significava que ela havia retornado ao passado. O coração da dama bateu mais rápido, e a simples ideia de ter renascido parecia impossível. Agora, ela precisava descobrir para qual momento havia sido transportada, como e por que havia acabado ali. A heroína teve que se separar de Yuri logo após o parto. Sendo filha de um barão, enfrentava diariamente os olhares severos ao seu redor e se sentia rejeitada. O marido de Daria, o venerável imperador, estava sempre em viagens de negócios, então raramente visitava a corte imperial. Por essa razão, o filho recém-nascido era sua única esperança de uma vida feliz, mas isso não estava destinado a acontecer. Um dia, o imperador veio até ela e agradeceu à jovem por seu trabalho árduo, mas ela não entendeu de que trabalho ele estava falando. A dama tinha certeza de que sua história com o bebê estava apenas começando, e agora ela tinha a chance de reescrevê-la. Mas, de repente, o jovem declarou que ela já havia feito tudo o que era necessário e que eles não precisavam mais de seus serviços. Ela sabia que os aristocratas sempre tentavam controlar o destino dos que estavam abaixo deles. Daria pediu que parassem, mas o jovem avisou que deixaria o restante nas mãos de um educador. A heroína sentiu o medo apertar seu peito, mas uma chama de determinação acendeu dentro dela. Ela não podia deixar que tirassem seu único tesouro. Ela sabia que haveria uma luta pela frente, mas agora tinha um objetivo: proteger seu filho daqueles que queriam tirar tudo dela. Com sorrisos de desprezo, eles se viraram e saíram do quarto, deixando Daria sozinha com seus pensamentos e medos. A heroína estava pronta para lutar por seu único filho, e nada poderia detê-la. Mas logo depois disso, a respeitável senhora da casa entrou no quarto e, com uma voz ameaçadora, exigiu que a criança fosse entregue imediatamente. Ela não podia acreditar que alguém ousaria falar de seu filho como se ele fosse apenas um objeto que pudesse ser passado de mão em mão.
A heroína declarou que nunca permitiria que levassem seu filho, e lágrimas desesperadas escorriam por seu rosto. Ela garantiu que criaria o filho com as próprias mãos, e faria de tudo para que sua vida fosse plena e feliz. Mas a senhora assegurou que a garota dificilmente poderia oferecer algo ao menino. Ela olhou para a imperatriz com desprezo, seu olhar frio deixando claro que não iria recuar. Disse que a dama havia feito um ótimo trabalho ao gerar um herdeiro, mas que já havia cumprido seu papel. Era surpreendente que ela só tivesse descoberto aquilo agora. A heroína, sentindo seu mundo desmoronar, deu um passo à frente, com a voz se tornando mais firme. Daria tentou resistir, mas o poder e a influência deles eram grandes demais. Eles garantiram que estavam agindo no interesse da criança, e que seu futuro estaria garantido em suas mãos. Os aristocratas que vieram à sua casa eram implacáveis e decisivos, e quando levaram a criança embora, as lágrimas da heroína caíram no chão, deixando marcas indeléveis de tristeza. Segurando o bebê nos braços, a dama disse com desdém que aquilo não era um pedido vindo de fora, mas uma ordem de Sua Majestade, o Imperador, ordem que ela certamente devia obedecer. Eles riram dela, dizendo que a esposa do imperador e filha da família de um barão nem sequer era capaz de assumir a responsabilidade de cuidar do príncipe herdeiro. Naquele momento, a heroína só pôde perceber, com dor, o quão impotente era naquela situação. A partir de então, não lhe foi mais permitido ver Yuri, exceto em alguns eventos oficiais. A criança estava destinada a crescer como príncipe herdeiro, sem ter qualquer ligação com sua mãe. E, segundo esse roteiro, a primeira vida da heroína terminou com a morte, pelas mãos do próprio filho. Mas agora, Daria tinha uma chance de se redimir. E ela tinha certeza de que, neste cenário, tudo seria diferente. Por isso, lutava desesperadamente para passar pelos guardas e pelas portas de ferro, tentando alcançar seu filho. A garota já havia sido avisada várias vezes de que, sob nenhuma circunstância, poderia ver seu filho. Mas ela declarou com orgulho que a imperatriz queria se encontrar com o príncipe herdeiro, e que ninguém tinha o direito de impedi-la. Os guardas se entreolharam, confusos, pois as palavras da garota se mostraram um argumento de peso para abrirem as portas. Assim, um minuto depois, a heroína passou pelas portas trancadas, e os guardas se curvaram diante dela com respeito. Ela entrou no quarto com o coração acelerado, esperando ver seu filho, aquele com quem ela também fora proibida de se comunicar. Ele estava ali, um pouco envergonhado, mas seus olhos brilharam de alegria assim que encontrou o olhar da mãe. O coração da imperatriz disparou ao reconhecer seu filho, o ar que ela havia perdido por tantos anos. O menino sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria, mas tentou conter-se. Yuri correu em direção a ela, abraçando-a com todas as forças. O cheiro do perfume da mãe e a sensação de segurança preencheram seu coração de alegria. Mas o garoto não conseguia compreender totalmente a profundidade das palavras dela. A separação causava-lhe dor, e ele não queria aceitar isso. O coração dela se encheu de amargura pelo medo de que ele não conseguisse entender. Ela acariciou sua cabeça com ternura e carinho. O menino, assustado, perguntou se algo havia acontecido. Mas, na verdade, sua amada mãe apenas queria ver seu filho, aquele com quem valorizava cada minuto da vida passada. Um diálogo entre alguém de alta posição e o príncipe herdeiro era considerado uma ofensa à família imperial, era o que todos diziam. E, no fundo, temendo a condenação alheia, a heroína havia aceitado esse fato e concordado em viver separada do filho. Mas, com o tempo, ela entendeu tudo, sua aceitação havia sido um grande erro, e seu filho precisou passar toda a infância sem sua mãe amada. Nesta vida, ela decidiu que nunca mais desistiria tão facilmente. E que ninguém ousaria separá-la de Yuri. A imperatriz sempre foi sua proteção, sua luz neste mundo grande e, às vezes, sombrio. E, não importava o que dissessem, ela tinha certeza de que faria de seu filho a pessoa mais feliz da Terra. Mas, naquele dia, o garotinho estava extremamente ansioso, e, com lágrimas nos olhos, perguntou por que sua mãe não havia respondido à sua carta. Parecia que ela não fazia ideia do que ele estava falando, e olhou para Yuri com surpresa. Recentemente, Yuri havia escrito uma carta para a mãe, e tinha certeza de que ela a teria recebido imediatamente. Nesse momento, a governanta entrou no quarto e pediu que a imperatriz se retirasse, pois todos sabiam que ela estava proibida de encontrar-se com o filho. A tutora de Yuri, a senhorita Adelaide, estava para voltar, e duas criadas haviam pedido ao garoto que a esperasse em seu quarto e não saísse sob hipótese alguma. O sorriso da mãe mudou imediatamente para uma expressão preocupada. Yuri olhou para ela, sentindo um aperto no coração.
Ele não conseguiu conter as lágrimas, e toda a alegria de estar com a mãe foi, de repente, substituída por uma sombra de confusão e solidão. Havia uma esperança em seu coração de que aquilo fosse apenas uma provação temporária, e de que sua mãe logo estaria ali de novo, protegendo-o de tudo. A governanta afirmou que, até ontem, o garoto havia ficado quieto em seu quarto, mas que hoje ele precisou ver a imperatriz. A imperatriz lançou um olhar de raiva maternal para as criadas que haviam acabado de separá-la de seu filho. Disse que Yuri havia lhe enviado uma carta recentemente, mas, por algum motivo, ela nunca chegou até ela. A governanta, porém, assegurou que não fazia ideia do que a imperatriz estava falando. Mas a dama declarou, furiosa, que se a criada não quisesse ser expulsa daquele castelo naquele exato dia, então era sua obrigação trazer aquela carta, agora. Cada dia passado longe de seu único filho era uma provação dolorosa para a imperatriz. Desta vez, ela havia conseguido conquistar algo, e as cartas enviadas por ela. As cartas do próprio filho finalmente estavam deitadas em caixas de papelão sobre sua mesa. As cartas continham desenhos coloridos, e o menino constantemente perguntava como sua mãe estava. Mas, como não recebia respostas dela, começou cada vez mais a acreditar que ela não o amava de verdade. Ao olhar para os rabiscos alegres e os desenhos coloridos, a imperatriz sentiu o quanto seu filho a amava, apesar de terem sido separados há tanto tempo. Ela ficou parada diante da porta trancada, os olhos cheios de lágrimas, mas tentando manter a compostura. Seu coração apertava de dor ao pensar que seu amado filho Yuri estava atrás daquela porta. O eco da risada dele ainda soava em sua memória, preenchendo os corredores do palácio com um calor que agora parecia distante e inalcançável. Daria pressionou a palma da mão contra a madeira fria da porta, como se esperasse que esse contato físico pudesse, ao menos, diminuir um pouco a distância entre os dois. Ela sabia que precisava encontrar um jeito de ter seu filho de volta, não apenas por si mesma, mas também por Yuri. As criadas que viam a imperatriz chorar e sofrer todos os dias compreendiam a força da dor materna que ela sentia. A governanta pediu perdão à imperatriz, alegando que estavam, de fato, muito arrependidas, mas que apenas seguiam ordens. A imperatriz queria saber quem havia ordenado que as cartas de seu filho não fossem entregues, mas a governanta tinha medo de contar toda a verdade. A imperatriz pediu às criadas que parassem de mentir, assegurando-lhes que seriam punidas assim que ela descobrisse quem deu tal ordem. As criadas sabiam que seria melhor contar a verdade de uma vez, para evitar uma punição cruel. A imperatriz sabia que, para conseguir viver novamente ao lado de seu filho Yuri, precisava primeiro convencer uma única pessoa. No dia em que seu filho foi levado, um jovem foi até ela e disse que a senhora havia feito tudo o que era necessário, e desde então, eles não haviam mais se falado. E agora ela estava ali, segurando em suas mãos as cartas da pessoa mais querida e amada, e todo o resto parecia completamente irrelevante. O caminho para a liberdade e para a reunião com seu filho era difícil, mas ela estava disposta a lutar pelo futuro deles, pelo amor deles, custasse o que custasse. Daria seguiu diretamente até o imperador, e na porta do escritório dele, foi recebida por um mordomo. Ela prometeu a si mesma que tudo iria mudar, e por isso decidiu ter uma conversa urgente com o próprio imperador. A imperatriz entrou com orgulho no escritório, onde o imperador do Império Hilariano estava sentado à mesa. Aquele homem de coração gelado era seu marido, e também o pai biológico de Yuri. O nome dele era Alexander Close, o respeitável imperador de um grande império. Fazia muito tempo desde a última vez que se viram, então a imperatriz saudou o grande senhor. O jovem imperador se perguntou se algo havia acontecido no castelo, já que até a imperatriz havia aparecido em sua presença. A dama admitiu que era exatamente sobre isso que queria falar com ele, e não havia vindo sem motivo. Sentando-se em um sofá de couro preto, o imperador sinalizou que estava disposto a ouvir sua esposa. Ela começou a falar sobre a porta que não deve ser aberta, e o imperador entendeu claramente do que ela estava falando. Alexander sabia que, mais cedo ou mais tarde, a imperatriz voltaria a tocar nesse assunto, e esse dia finalmente havia chegado. A dama pediu com confiança permissão para ver seu filho, pois aquilo não podia continuar. Essa porta que não pode ser aberta era uma barreira espessa que claramente separava sua vida da de Yuri. E para ultrapassá-la, era preciso ser um funcionário do Departamento de Educação. A imperatriz queria conseguir uma permissão de Sua Majestade e acabar com todas as restrições que a separavam de seu único filho. Ao expressar sua opinião, a imperatriz, visivelmente agitada, percebeu que seu marido não reagia, apenas a olhava em silêncio. Ela colocou sobre a mesa várias cartas que seu filho havia escrito para ela, eram muitas, mas só agora ela as receberá.
Provavelmente, por alguma razão, elas haviam sido trancadas em caixas, e o imperador devia saber o motivo de não terem chegado ao destino. Alguém claramente havia ordenado que essas cartas não fossem entregues à imperatriz. E, como estavam brincando com os sentimentos de seu filho, a heroína não estava disposta a perdoar, em hipótese alguma. A jovem admitiu que era a mãe biológica dele, e que a ideia de seu filho crescer sem amor materno a deixava profundamente triste. Por isso, a partir de agora, queria passar o máximo de tempo possível com Yuri. O imperador continuava em silêncio. A corajosa dama declarou que não sairia do escritório do imperador até receber uma permissão oficial. E que, por mais que ele tentasse, não poderia apagar o laço de sangue que unia a imperatriz a Yuri. Depois de pensar por um momento, Alexander disse calmamente que ela deveria fazer o que quisesse. Mas a imperatriz não entendeu se aquilo significava que tinha, de fato, a permissão. O jovem suspirou e disse: "Você mesma disse que não sairia daqui sem permissão. Mas agora está procurando problemas." O imperador não disse mais nenhuma palavra, e a dama tremeu só de pensar que talvez tivesse conseguido convencer o próprio marido. Alexander deu. A permissão foi concedida, mas a imperatriz só poderia ver o filho sob certas condições. O imperador lhe entregou a chave daquela porta trancada, mas pediu que ela fosse pessoalmente buscá-la. Aquela era justamente a chave tão preciosa que abria a porta que a separava de seu amado filho. A imperatriz nunca sonhou que um dia a receberia, mas agora ela estava quase em suas mãos. Ainda assim, sentia medo, talvez o imperador estivesse tramando algo. Mesmo assim, pelo bem de Yuri, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Então, estendeu a mão e, para sua grande surpresa, Alexander colocou a chave em sua palma. Ao fechar a porta do escritório atrás de si, a imperatriz suspirou profundamente. Mal podia acreditar que, a partir daquele momento, tudo finalmente havia mudado. Por motivos que ela desconhecia, o imperador decidiu, por vontade própria, entregar-lhe a chave e permitir que visse seu filho. Ela foi imediatamente até a porta de ferro com os guardas e informou que havia recebido permissão de Sua Majestade, então os guardas deveriam deixá-la entrar. Segurando a chave preciosa em suas mãos, a imperatriz pediu alegremente que abrissem a porta para ela. Finalmente, a porta, até então impossível de abrir, se abriu. E ali, parada no limiar do quarto, a imperatriz acreditava que mudaria seu futuro com Yuri. Mas algo inesperado aconteceu: o menino não estava no quarto. E, por mais que a imperatriz perguntasse, todos evitavam responder, como se não soubessem de nada. Mas eles ainda não sabiam que a imperatriz agora estava autorizada a ver seu filho, e logo ela o encontrou em um jardim florido. De repente, Yuri ouviu um som familiar. Um vento perfumado trouxe consigo um sussurro que fez seu coração se agitar. A imperatriz, por acaso, tinha em mãos uma carta ainda não lida de seu filho. Nela, ele perguntava quais flores sua mãe gostava, para que pudessem finalmente ir colhê-las juntos. Yuri se virou e ficou paralisado. Diante dele estava a imperatriz, sua mãe, e sua imagem parecia a personificação da primavera. O coração do menino começou a bater mais rápido. Todos os medos e preocupações que o oprimiam desapareceram subitamente. A imperatriz mostrou ao filho a carta com flores coloridas desenhadas e se desculpou por ter demorado. Daria só havia conseguido ler algumas cartas até então, mas prometeu que leria uma por uma até o fim, e que responderia a todas. Não era à toa que ela havia levado a carta sobre flores. O menino havia escrito que queria montar o buquê mais bonito junto com sua mãe. Mãe e filho finalmente estavam juntos novamente. E, naquele pequeno canto do jardim florido, não havia espaço para tristeza ou medo. Mas, de repente, o menino se levantou e, sem nem mesmo olhar para sua mãe, tentou dizer algo. Pediu desculpas, e de repente correu para a frente. A imperatriz não esperava que seu amado filho simplesmente fugisse no momento em que finalmente se reencontravam. Segurando a carta preciosa em suas mãos, ela não entendia por que Yuri havia fugido dela, afinal, ela o amava tanto, e ele sabia disso. No dia seguinte, a imperatriz passou em lágrimas e desespero. No dia anterior, ela havia ficado tão feliz por rever seu filho, mas, sem querer, acabou o confundindo e o assustando, e ele fugiu. A imperatriz chorou ao lembrar o quanto ele havia escrito pensando nela, e que, se não tivesse tido a chance de viver sua vida novamente, talvez nunca tivesse descoberto isso. A heroína percebeu que deveria ter sido mais cuidadosa, pois as crianças são muito mais sensíveis do que os pais imaginam. Para a imperatriz, Yuri era mais importante que tudo, e ela entendia perfeitamente que ele era a coisa mais preciosa de sua vida.
Não havia como ela alcançar os sentimentos do menino apenas o imaginando de longe. Por isso, a imperatriz decidiu que, a partir daquele dia, começaria a conhecer Yuri melhor, e tentaria se aproximar dele. Desde o amanhecer, a heroína estava cheia de entusiasmo para passar tempo com o filho. Então foi imediatamente até aquela mesma porta. Antes de cada encontro com Yuri, a imperatriz precisava visitar Sua Majestade, era uma das condições impostas. Uma dama respeitável andava pelos corredores e comentou que o imperador havia ido até a base para inspecionar as tropas. E que, sendo esposa dele, a imperatriz certamente deveria saber onde ele estava. Isso deixou Daria cada vez mais nervosa. Essa dama, que constantemente tentava feri-la, era ninguém menos que a própria tia de Alexander, Lady Adelaide. E foi ela quem levou Yuri embora logo após o nascimento. A senhora se virou e disse que voltaria mais tarde, quando o imperador estivesse de volta. Mas, de repente, ela confessou que estava com a mesma chave, e que podia abrir a porta. Antes, ela não permitia que ninguém se aproximasse nem um passo de Yuri. Mas agora, algo parecia ter mudado nela, ou talvez aquilo fosse apenas mais uma de suas más intenções. Afinal, a proposta era, no mínimo, estranha. A imperatriz, sem ver seu filho, começou a escrever algo no papel enquanto a dama esperava ao lado, querendo saber se ela realmente havia decidido lhe dar uma autorização. A dama sorriu docemente e entregou o papel à imperatriz, pedindo que o mostrasse aos guardas na porta. Aquele papel era a permissão para entrar. Com a mão estendida, ela esperava que a imperatriz se aproximasse, mas assim que ela chegou perto, a dama jogou o papel de suas mãos. A permissão caiu no chão, e Adelaide a pisoteou com força, mostrando seu poder diante da imperatriz. Ela disse que a moça não precisava interferir na criação do príncipe herdeiro, pois havia uma tradição na família imperial, as crianças eram educadas por parentes do lado paterno. Naquele mesmo dia, o imperador ordenou que a educação da criança fosse confiada a uma tutora. Adelaide insistiu que a imperatriz deveria lembrar das palavras de Sua Majestade naquele dia. A imperatriz não queria mais lidar com aquela mulher e seguiu em frente. Pediu apenas que ela tomasse cuidado com suas ações e não fizesse nada desnecessário. Aquela senhora tinha muito poder dentro do castelo, e mesmo pelo bem de Yuri, enfrentá-la não era a melhor ideia no momento. Mas a imperatriz ainda queria conhecer melhor a criança. Por isso, decidiu observá-lo de longe, para não ficar tão próxima durante as aulas. A mãe estava sempre por perto, observando com cuidado tudo o que seu amado filho fazia. Até mesmo durante o almoço, vigiava pela janela, certificando-se de que o menino estava comendo bem e sendo alimentado. De repente, durante o jantar, o garoto deixou cair um tomate no chão e a criada atenciosa limpou rapidamente para o príncipe herdeiro. Todo esse tempo, a imperatriz observou seu filho durante o dia e pôde afirmar algo com convicção. Yuri passava a maior parte do tempo em silêncio e não sorria, algo completamente diferente do comportamento de uma criança feliz e alegre. Ela notou que, assim que as criadas se viravam, o menino colocava algo da comida no bolso. Ele olhava ao redor para se certificar de que estava completamente sozinho no refeitório e então saiu, indo em uma direção desconhecida. No pátio da mansão, a imperatriz percebeu que ele parecia ir até o lugar onde o haviam visto no dia anterior. E, ao se aproximar, finalmente entendeu para quem seu filho estava tentando levar comida. Um pequeno filhote peludo pulou dos arbustos. O menino tirou a fruta que havia guardado no bolso e imediatamente a ofereceu ao cachorrinho, prometendo que ninguém faria mal a ele. O filhote, feliz, lambeu o rosto do menino, e ele estava incrivelmente feliz naquele momento. Observando tudo de perto, a imperatriz nunca havia visto seu filho rir tão sinceramente. Isso significava que Yuri tinha um amigo secreto o tempo todo. A imperatriz foi buscar comida para o cachorrinho, enquanto o filho ficava com seu novo amiguinho. O menino se sentou e ficou brincando alegremente com o filhote. Mas, naquele momento, a tia do imperador apareceu, olhando com raiva para o príncipe herdeiro, que estava de frente para o cãozinho. Yuri gritou que sentia muito, mas pediu que a dama, sob nenhuma circunstância, tocasse no cachorro. Mas a cruel senhora ordenou que se livrassem do animal, e as criadas expulsaram o filhote da mansão. A senhora pegou uma vara nas mãos, o que significava que ela pretendia punir o inocente menino naquele momento. Ele a empurrou na barriga e pediu que parasse, mas a temível dama não ouviu os gritos suplicantes da criança. Adelaide queria que aquele garoto finalmente entendesse qual era o seu lugar e parasse de desobedecer os adultos. Ela disse que, por causa daquele cachorro sarnento, ele estava todo sujo e agora teria que se lavar.
Gritou que o príncipe herdeiro não deveria perder um segundo com coisas inúteis, e brincar com um cachorro sujo não lhe traria nenhum benefício, por isso, seria punido naquele dia. Yuri fechou os olhos e tentou se recompor, pois sabia que chorar não ajudaria. Tudo o que podia fazer era suportar em silêncio o comportamento rude de sua parente até crescer. Mas, assim que a dama levantou a vara e estava prestes a atingir a criança, gritos foram ouvidos por perto, mandando-a tirar imediatamente suas mãos sujas de cima do menino. Naquela mesma manhã, o imperador finalmente havia retornado à propriedade, e os cavaleiros o saudaram com respeito. O capitão da guarda pessoalmente cumprimentou o ilustre senhor, desejando-lhe um bom retorno ao lar. Sua Majestade, o imperador, estava de volta, e todos os moradores da mansão aguardavam seu retorno. Ele foi imediatamente informado das novidades no castelo. A situação era a seguinte: em relação aos portões, a imperatriz fazia o que bem entendia. Justamente nesse momento, Yuri estava com a tia do imperador, que tentava puni-lo com varadas. Ela tinha certeza de que o menino estava se comportando mal e achava que não seria punida de forma alguma. Mas, assim que levantou o chicote, ouviu uma voz feminina e firme bem ao seu lado, era a imperatriz. Ela se colocou entre o filho e a agressora, protegendo o menino com seu próprio corpo, e ordenou que a senhora tirasse as mãos da criança e nem pensasse em tocá-lo. Ela perguntou a Lady Adelaide o que tudo aquilo significava, mas a mulher insistia que a imperatriz estava errada por ignorar suas advertências anteriores. As criadas alegaram que o príncipe herdeiro estava agindo de forma muito estranha, então o seguiram, e encontraram. Ele alimentando um filhote sujo deixou Adelaide certa de que tal comportamento não era nem um pouco apropriado para o príncipe herdeiro. A imperatriz tentou descobrir onde a cruel dama havia colocado o cachorrinho, pois qualquer coisa podia ser esperada dela. Adelaide insistiu que brincar com um filhote sujo era uma perda de tempo e que ele provavelmente já estava muito longe. A imperatriz ficou furiosa ao ouvir como ousavam tratar o animal e seu filho, e estava pronta para lidar com a atrevida tia do imperador. Adelaide então apontou sua bengala para a imperatriz e mandou que ela calasse a boca imediatamente, dizendo que não tinha o direito de ficar com raiva. Ela insistiu que Sua Majestade lhe confiou a responsabilidade de supervisionar todos os aspectos da educação do príncipe herdeiro, então era natural que ela tentasse limitar todas as distrações. Ela lançou um olhar furioso para a mãe de Yuri, declarando que a baronesa não tinha permissão alguma para interferir nos assuntos do império e, desde que entrou no palácio, deveria se comportar com submissão. Yuri não aguentava mais aquela situação tão tensa, então pediu que Adelaide e sua mãe parassem de discutir. A imperatriz olhou emocionada para seu filho, que estava parado no meio do pátio da propriedade e chorava alto, pedindo desculpas. O menino estava muito abalado e tinha certeza de que tudo era culpa dele, e que todos estavam brigando constantemente por sua causa. A imperatriz estava apenas preocupada que, ao invés de alegria e felicidade, seu filho só presenciasse gritos e dor. A mãe acariciou o ombro do filho e disse com uma voz doce que ele não havia feito nada de errado e que não deveria pensar assim. Adelaide, segurando sua bengala, declarou que Yuri sim havia se comportado mal e que, por isso mesmo, deveria ser punido. Ela acreditava que o príncipe herdeiro demonstrara hipocrisia infantil e, por causa disso, o cachorro teve que ser expulso. Olhando nos olhos do inocente menino, ela disse que agora o cachorrinho estava correndo pela floresta por culpa dele e que, provavelmente, já havia sido devorado por animais selvagens há muito tempo. A vida do inocente Yuri era como uma eterna maré de azar, onde não havia espaço para alegria e amor. Adelaide estava certa de que ninguém deveria derramar lágrimas por causa de um cachorro miserável. Ao ver aquela cena desagradável, a imperatriz sentiu pena da tia do imperador, que provavelmente não conhecia sentimentos como amor, cuidado e compaixão. Mas ela esperou para ver o que a imperatriz faria a seguir, pois a situação ficava mais tensa a cada minuto. A dama então declarou com confiança que era a mãe legal daquela criança e não toleraria mais o tratamento grosseiro de Adelaide com seu filho. Agora seu menino chorava porque sentia pena do cachorrinho, e isso apenas provava que Yuri ainda tinha um coração bondoso. Mesmo depois do tratamento cruel de Adelaide, a criança demonstrava ser mais forte do que a própria tia do imperador, pois conseguia manter o coração puro, enquanto ela o havia perdido em algum lugar, em busca de uma glória vazia. Lady Adelaide achou as palavras da imperatriz extremamente ousadas, mas infelizmente, eram verdadeiras. E a imperatriz continuou, admitindo que todas as cartas escritas por Yuri para ela nunca chegaram às suas mãos, o que significava que alguém ordenou que fossem escondidas no depósito. E provavelmente essa pessoa era a própria tia Adelaide. A dama riu maliciosamente e disse:
Será que a filha do barão se lembra do passado do pai e agora culpa os outros por seus problemas? Sendo que nem mesmo tem provas. Agora tudo estava claro para a imperatriz, a principal ameaça à sua comunicação com o filho era Lady Adelaide. A jovem segurou a mão da tia e confessou que agora entendia por que, quando recebia uma carta do filho, elas exalavam o cheiro horrível do perfume da própria Adelaide. Adelaide começou a se gabar, dizendo que seu sobrinho, o Sr. Close, era ninguém menos que Sua Majestade, o Imperador, e que a garota provavelmente nem imaginava o que ele poderia fazer com ela ao descobrir tudo isso. O deboche de Adelaide não tinha limites, pois seu status era alto, e ela sabia que ninguém poderia prejudicá-la. De repente, a voz do jovem fez todos se virarem, Yuri olhava à frente com olhos preocupados. Diante deles, estava o majestoso imperador em pessoa, que acabava de retornar de uma missão importante. A tia certamente não esperava que ele voltasse tão cedo, então o cumprimentou com um sorriso falso. Ninguém sabia se Alexander havia escutado toda a conversa que acabará de acontecer entre sua esposa e Adelaide. Yuri e sua mãe estavam muito assustados, mas acreditavam que a justiça finalmente prevaleceria. Sua Majestade havia nomeado pessoalmente sua tia para cuidar da educação do filho, então era de se esperar que tomasse o lado dela. A tia, com uma voz sarcástica, disse que se encontrava em uma situação desagradável e estava sendo acusada de um crime que não cometeu. Aparentemente, a imperatriz tinha tendências delirantes. Adelaide alegou estar seriamente preocupada com o futuro da família imperial, pois a imperatriz estava se comportando de forma totalmente inadequada. Ela ainda afirmou que Sua Majestade já lhe havia informado que seu papel como esposa havia acabado há muito tempo. Mas a imperatriz não queria se conformar com a injustiça e estava disposta a passar por cima de qualquer um para alcançar seu objetivo. O imperador então lançou um olhar raivoso à sua tia e mandou que tirasse suas mãos sujas. Afastasse as mãos dele e deixasse sua companhia imediatamente. Adelaide provavelmente não esperava tamanha grosseria por parte de seu sobrinho e ficou boquiaberta com as palavras inesperadas que ele disse. A imperatriz ficou ao lado do filho e ambos observavam atentamente a conversa entre Sua Alteza e a dama. Como ficou claro, o imperador já havia instruído seus subordinados a conduzir uma investigação sobre os métodos educacionais de Adelaide, e ela não podia acreditar que seu próprio parente havia feito isso. O jovem informou que, durante sua ausência do castelo por causa da expedição, ela fazia o que queria ali. O imperador também estava ciente de que seu filho tinha marcas de espancamento no corpo e sabia que Adelaide havia retido as cartas do menino, alegando que era tudo em nome do processo educativo. O imperador tentou respeitar a única parente próxima de sua falecida mãe, mas foi longe demais em sua confiança, e isso quase levou a consequências irreversíveis. Com raiva, ele declarou que todas as ações de sua tia mereciam a pena de morte. A dama entendeu a gravidade da situação em que se encontrava, então pediu ao imperador que a perdoasse. Ela implorou de joelhos diante de seu sobrinho, cujo respeito já havia perdido há muito tempo, pedindo perdão por sua grosseria. A imperatriz pediu ao jovem que esperasse um pouco, provavelmente queria dizer algumas palavras a ele. O imperador afirmou que a imperatriz devia estar ciente de que insultar a família imperial acarretaria as consequências mais graves, e a dama teria que expiar sua culpa indo para um lugar bem distante dali. A imperatriz queria que Adelaide fosse privada de seu cargo, status e de todos os direitos como aristocrata, ou seja, a morte seria um destino mais fácil do que o que aguardava. Mas o jovem recusou friamente, o que mostrava que ele tinha seus próprios planos para sua tia. Ele viu o rosto preocupado de seu filho, que nunca havia visto o pai em tal posição. O imperador, ao se virar, disse que consideraria a opinião da imperatriz, pois a situação era realmente muito séria. Assim que Adelaide percebeu a gravidade de tudo o que havia feito, ela imediatamente se voltou para a imperatriz Daria. Ainda ajoelhada, implorou perdão à jovem e prometeu lealdade a ela se fosse perdoada. A imperatriz respondeu que não era por Adelaide, mas sim por Yuri. Ela tinha certeza de que Yuri se culparia para sempre se algo de ruim acontecesse, e Daria não queria esse destino para seu filho. Por isso, perdoou a pessoa mais cruel daquela mansão. Ela então riu alto e perguntou se Adelaide sabia qual era a região mais remota dali. Essa região distante se chamava Candela e ficava ao norte da capital imperial. A imperatriz explicou que lá havia um lindo monastério onde a disciplina era extremamente valorizada, um lugar conhecido como a prisão de gelo, que até os piores pecadores temiam profundamente. A partir de amanhã, esse lugar se tornaria o novo lar da tia Adelaide, que ousou desonrar o imperador. A dama esperava escapar do castigo, mas o imperador já havia decidido tudo havia muito tempo. Nesta situação, a justiça finalmente prevaleceu.
A imperatriz, pegando o filho pela mão, pediu que ele a acompanhasse. Ela sabia que sua influência e posição na linhagem real eram grandes, mas não imaginava que as tentativas de denegrir Yuri só fortaleceriam sua determinação como mãe. Aquele momento era mais do que uma simples defesa, era uma expressão do amor, força e devoção que ela sentia por seu filho. Finalmente sozinhos novamente, mãe e filho estavam na sala de estar, confortavelmente acomodados em um grande sofá macio. Yuri ainda chorava por causa do filhote perdido, e a imperatriz se culpava por não ter interferido no momento certo. Yuri sabia que sua mãe não tinha culpa de nada, mas começou a acreditar que tudo era responsabilidade sua, e que o cachorrinho havia sido expulso por causa dele. De repente, passos lentos foram ouvidos na sala, indicando que alguém se aproximava. A imperatriz olhou para o menino com olhos assustados, e ambos ficaram em silêncio, esperando para ver quem entraria por aquela porta. Para surpresa de todos, o comandante da guarda real apareceu, e trazia uma pequena gaiola com um filhote nos braços. Yuri pulou do sofá, transbordando de alegria ao finalmente ver seu amado e peludo Lulu novamente. O comandante explicou que havia recebido ordens para vigiar a tia, e quando viu que o filhote seria jogado fora, o escondeu em segurança. O jovem homem também tinha uma mensagem de Sua Majestade, o Imperador: se o príncipe herdeiro quisesse ficar com o filhote, ele poderia permanecer no castelo sem problemas. Essa foi, sem dúvida, a melhor notícia que o pequeno Yuri poderia receber, e foi um momento realmente maravilhoso. Nada substitui os olhos felizes de uma criança que reencontra seu amiguinho peludo. Mas, antes de o filhote poder viver tranquilamente na mansão, ele precisaria ser levado ao veterinário para um check-up. O jovem então se apresentou, seu nome era Johann, coronel da 5ª Divisão do Império Hilariano. Ele sorriu, feliz por ter cumprido uma missão tão importante dada por seu mestre, e prometeu visitar novamente a imperatriz e seu filho. Daria agradeceu ao jovem pela visita agradável. Aparição inesperada, e naquele momento ela sentiu uma forte onda de nostalgia. Antes, absolutamente ninguém se importava com a imperatriz, e nenhum dos aristocratas lhe dava atenção. Johann era o único que nunca deixava de cumprimentá-la e dizer palavras gentis, mesmo quando passavam muito tempo sem se ver. E foi por isso que a imperatriz decidiu pedir um favor a Johann, mesmo sabendo que atender a esse pedido lhe traria muitos problemas. Depois de sussurrar os termos do acordo no ouvido do jovem, ela viu a expressão preocupada e cheia de confusão no rosto dele. No dia seguinte, as criadas receberam uma tarefa importante logo pela manhã, e Yuri também quis participar. Seu peludo Lulu foi cuidadosamente lavado com shampoos especiais no banho, para que finalmente deixasse de cheirar mal. Assim que o garoto pensou em lavar o filhote também, lembrou imediatamente dos gritos de Adelaide, que o chamava de animal sujo. Mas naquele momento, a doce imperatriz se aproximou, arregaçou as mangas e anunciou que também ajudaria a dar banho no filhote. A governanta-chefe assegurou que não poderiam permitir que a imperatriz sujasse as mãos com um animal de rua. Mas Daria percebeu que a remoção e o exílio da antiga governanta surtiram efeito, agora elas estavam tentando reconhecer seus erros e até começaram a tratá-la com mais respeito. A imperatriz garantiu que estava tudo em perfeita ordem e que ficaria feliz em ajudar a lavar aquele adorável filhotinho. O nome do filhote era Lulu, e parecia que ele amava nadar. Daria perguntou a Yuri se ele queria participar, afinal, era o querido Lulu dele. E tudo estava bem, o cachorrinho adorava se molhar e espalhava água por toda parte. Parecia que o menino tinha medo de alguma coisa, mas ao mesmo tempo queria muito cuidar do seu amiguinho. Apesar das dores que a tia Adelaide lhe causou no passado, Yuri correu alegremente até seu peludo favorito e lhe deu um tapinha na orelha. Todos estavam imensamente felizes durante o banho do filhote, cada minuto era cheio de risos e felicidade. E quando finalmente terminaram de lavar o cachorro de rua, todos ficaram admirados com a beleza de Lulu. Ele tinha o peito e as patinhas brancas, e a ponta da cauda era fofa e branquinha como neve. Ninguém poderia imaginar que um rostinho tão bonito estivesse escondido por baixo daquela sujeira o tempo todo. Enquanto isso, as criadas lá embaixo eram observadas por um jovem no escritório do imperador. Ele relatou que o filhote estava tão sujo que, depois do banho, parecia um cachorro completamente diferente. E se o imperador não tivesse dado a Johann a missão de vigiar a senhorita Adelaide, aquele lindo filhote já estaria vagando pelas ruas da cidade há muito tempo. Johann estava imensamente orgulhoso de ter conseguido cumprir sua missão com tamanha habilidade, e queria muito que o imperador tivesse visto como ele salvou o filhote de forma heroica. O jovem disse que estava até pronto para enfrentar toda a organização se fosse preciso. Mas o imperador pediu que ele não se empolgasse demais.
Perguntou se Johann já tinha pensado em qual punição a senhora Adelaide merecia por suas ações. O imperador havia decidido enviá-la para um monastério na região de Candela, no Frio Norte. E Johann achava que seria melhor ser executada do que ser mandada para um lugar tão terrível. Ele considerou se aquilo não era cruel demais e se o imperador realmente tomaria essa decisão. Mas, na verdade, foi a própria imperatriz quem organizou a viagem, e também pediu a Johann que informasse a sua majestade que ele devolvesse todos os poderes de decisão ao palácio da imperatriz. Entregar os direitos ao palácio da imperatriz também significava confiar a ela a educação do príncipe herdeiro, e certamente haveria pessoas que tentariam aproveitar essa oportunidade. O imperador temia que a família oportunista atacasse Yuri no momento certo, e eles não podiam expor o menino a esse perigo, nem permitir que os inimigos tivessem sucesso e tomassem o trono. Então, o imperador deu sua permissão a Johann e declarou que confiava na decisão da imperatriz, entregando a ela o direito de administrar o palácio. Depois do banho divertido com o filhote, a imperatriz sentou-se em uma cadeira e percebeu o quanto estava exausta. Eles estavam completamente cobertos de espuma, Yuri ria tanto, e parecia ainda mais uma criança. A imperatriz ficou imensamente feliz por Lulu ter voltado para eles. Em sua vida passada, ela havia se deparado com a mesma situação, mas, naquela época, ninguém defendeu o menino, e Lulu foi simplesmente jogado para fora do palácio para se virar sozinho. Agora, a imperatriz se perguntava, que direito ela tinha de aproveitar a vida, enquanto seu filho tinha que sofrer tanto? Na vida anterior, ela foi uma pessoa completamente diferente. Durante 15 anos, até sua morte, ela nunca percebeu o sofrimento de Yuri, e por isso, não pôde fazer nada em relação à sua infância dura. Sua falta de intervenção e sua recusa em enxergar a verdade se transformaram em uma culpa mortal, um pecado que ela teria que carregar pelo resto da vida. Ela não podia mudar o passado, nem apagar o sofrimento que Yuri enfrentou sozinho. Por mais que Daria tentasse compensar, nunca conseguiria se livrar da sensação de que o que fizesse nunca seria suficiente. Mas ela estava decidida a nunca mais deixar seu filho triste. Sua vida agora era completamente diferente. A criada Emma bateu à porta de seu escritório, e, ao lado dela, estava o pequeno príncipe herdeiro. A imperatriz ficou encantada ao ver Yuri em seu escritório, pois agora eles podiam fazer muitas coisas juntos. Mas, por algum motivo, o menino se escondeu atrás da saia da criada, com lágrimas enchendo seus olhos. Yuri admitiu que queria compartilhar suas experiências com a mãe e já vinha planejando fazer isso há muito tempo. Ele estava muito nervoso, pois ela nunca havia falado sobre seus sentimentos antes, e para ele, aquilo era completamente novo. A imperatriz sorriu docemente e pediu ao filho que lhe contasse tudo o que se passava em seu coração, porque ele tinha todo o direito de fazer isso. O menino se lembrou de como, no outro dia, depois que sua mãe se aproximou dele, ele imediatamente fugiu. Agora, ele admitia que estava muito arrependido. Ele tremia e insistia que deveria ter se desculpado e apoiado sua mãe antes. Por isso, decidiu pedir sinceramente perdão. A imperatriz não estava nem um pouco zangada com seu amado filho. Para ela, ele sempre foi o único raio de luz. E provavelmente, naquela ocasião, ele se comportou daquela forma não por vontade própria. Yuri admitiu que estava com muito medo pelo cachorrinho. Ele sabia que, se Lulu fosse descoberto, poderia ser punido. A imperatriz, no entanto, tinha certeza de que Yuri havia tentado fugir de todas as formas para salvar Lulu, para que ninguém a encontrasse. Yuri lembrou de um passeio, quando ele e sua mãe estavam indo colher um lindo buquê de flores, e confessou que ainda queria fazer isso. Daria prometeu que nunca mais deixaria seu filho sozinho, e que agora fariam tudo juntos, que nunca mais se separariam. E essa promessa precisava ser cumprida. Yuri carregava muitas responsabilidades pesadas nos ombros e tinha que suportar esse fardo sozinho. Mas agora, a imperatriz esperava poder aliviar um pouco o peso em seu coração. A relação entre a imperatriz e seu filho era simplesmente maravilhosa, e naquela manhã, o pequeno Yuri decidiu mostrar algo à sua mãe. O garoto mexia animadamente em sua mochila enquanto segurava o vestido da criada Emma com a outra mão. A mãe se aproximou de seu filho e disse que ele podia fazer o que quisesse, que não precisava mais ter medo de nada. Ele sempre poderia falar sobre tudo, como estava cheio de energia, como haviam brincado muito naquele dia, ou até mesmo contar sobre um pesadelo horrível. A mãe prometeu abraçá-lo e ouvi-lo, não importava o que fosse. E mesmo que nada de especial tivesse acontecido, se o menino quisesse apenas compartilhar alguma coisa, ele sempre poderia se aproximar de alguém que o amava. E a imperatriz ficaria feliz apenas em ouvir sua voz.
Ao segurar as mãos da mãe pela primeira vez, o menino sentiu uma sensação estranha, como se estivesse completamente seguro. Mas era hora da imperatriz voltar aos seus deveres, e o filho ficou sob os cuidados de uma atenta criada. Mais uma vez, a mãe disse que, se Yuri quisesse conversar, poderia procurá-la a qualquer momento, ou que ela mesma iria até ele com alegria. Esse tipo de relacionamento era novo para eles, então o pequeno Yuri ainda não sabia bem como se comportar. Quando Yuri disse que estava na hora de voltar, a imperatriz pensou que ele estava se referindo ao festival da coroação, que aconteceria em seu 6º aniversário. Naquela ocasião, seus pais lhe presentearam com uma espada e um escudo, símbolos de amor e confiança. Essa cerimônia representava que o imperador reconhecia oficialmente o príncipe herdeiro como sucessor legítimo do império. A imperatriz se voltou para Emma com um pedido, mas antes precisava levar Yuri para resolver alguns assuntos. Depois disso, pediu que Emma fosse encontrá-la, pois tinham algo importante a tratar juntas. Naquela noite, o garoto ficou acordado até tarde ao lado de uma carta que escrevera para sua querida mãe, na qual falava sobre uma aula interessante de dança. Ele via sua mãe como uma grande imperatriz, com deveres e responsabilidades importantes, por isso ela sempre estava disposta a ouvi-lo, mas ele também não queria abusar disso. Além disso, havia outro jovem que também estava reivindicando o título de príncipe herdeiro, e que abertamente zombava de Yuri. O menino não queria se envolver com os assuntos imperiais. Ele só queria viver, se divertir e ser feliz como uma criança comum. Sentado em sua cama, abraçando os joelhos com tristeza, ele olhava para a fofa Lulu, que também parecia triste, junto com seu dono. Ele pegou o cachorrinho nos braços, e Lulu olhou com devoção. Abraçando suavemente sua companheira peluda, o menino prometeu que nunca decepcionaria ninguém. No dia seguinte, a imperatriz estava de ótimo humor e decidiu dar um presente a Yuri. Naquele dia, ela resolveu se despedir de um item valioso, pois precisava urgentemente de dinheiro. Era um colar com pedras preciosas, um presente do primeiro mês de casamento com o imperador. Na época, ele permitiu que ela o guardasse, e se ela não gostasse, poderia simplesmente jogá-lo fora. Esse presente havia sido dado por seu primeiro marido e simbolizava que, naquela época, o imperador a reconhecia oficialmente como esposa. Emma então perguntou se a imperatriz tinha certeza de sua decisão era significativa, pois era algo bastante caro para ela. Até que os direitos sobre o palácio da imperatriz fossem oficialmente reconhecidos, Daria não tinha acesso ao tesouro e agora possuía um orçamento muito limitado. Antes, ao olhar para aquela joia, ela se sentia inspirada e digna do papel de imperatriz. Mas agora, não precisava mais depender de suportes externos, a heroína era capaz de seguir em frente sozinha. Ela tinha certeza de que aquele colar poderia ser vendido por uma boa quantia, mas tinha algo diferente em mente para a criada Emma. Daria percebeu que Yuri sentia muito afeto, e até uma espécie de proteção, quando estava ao lado de Emma. Por isso, queria agradecê-la. Uma joia delicada era um excelente presente para uma criada, e a imperatriz queria demonstrar seu respeito. Daria tirou uma delicada presilha de pérola da caixa. Como Yuri tinha tanto carinho por aquela dama, isso significava que ela era uma boa pessoa. A imperatriz prendeu a joia no avental branco como a neve de Emma e teve certeza de que ela gostaria do presente. Na verdade, Emma sentia medo do poder de Adelaide e, por isso, não conseguia proteger Yuri totalmente. Agora, ela estava muito preocupada se a imperatriz a perdoaria por esse comportamento. Ela podia ajudar de muitas formas. A imperatriz então admitiu que contava com o apoio contínuo da jovem e que confiava nela completamente. Emma colocou a mão sobre o coração e declarou, com confiança e respeito, que prometia servir Sua Majestade com todo o coração. Aquela presilha agora era seu presente mais precioso, um símbolo do respeito da imperatriz. Emma então perguntou o que a imperatriz planejava dar de presente ao pequeno Yuri. Parecia que a mãe tinha grandes planos para esse presente e ela os contaria com um rosto alegre. Sua Majestade queria comprar um escudo para o príncipe herdeiro, mas ultimamente não havia nenhum disponível. Um comerciante veio até elas e disse que conseguir um escudo era algo bastante complicado, mas que tinha muitos outros presentes. A imperatriz entendeu que o comerciante não possuía um escudo adequado, mas ele garantiu que ela provavelmente mudaria de ideia, qualquer presente poderia servir ao menino. Ele tirou um dos escudos de brinquedo e perguntou se aquilo serviria para o Festival da Coroa. Emma ficou indignada, pois era apenas uma imitação barata de um escudo de verdade. Aquele vendedor estava sendo leviano com a família imperial. O comerciante se desculpou, dizendo que aquele era o último escudo que possuía e que não havia mais nenhum disponível.
Junto com o comerciante estava um jovem, que implorou, dizendo estar muito arrependido por não terem conseguido preparar um escudo adequado para Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Ficou claro que os comerciantes não tinham o que era necessário, e que a imperatriz havia pedido ajuda em vão. Ela agradeceu aos rapazes por selecionarem com tanto cuidado os produtos para a casa imperial durante todo esse tempo. Mas, diante do ocorrido naquele dia, a imperatriz admitiu que eles nunca mais se encontrariam. O comerciante ficou indignado, como o imperador pôde se casar com uma baronesa tão jovem, que ainda por cima ousava se comportar com tanta arrogância? Ao notar a criada, o comerciante a agarrou pelos cabelos e perguntou se ela queria sair com ele à noite. Mas a dama o empurrou com todas as forças, fechou a porta na cara dele e disse, furiosa, que ele nunca mais poderia mostrar sua cara careca diante da imperatriz, ele não era mais útil. Emma se sentiu constrangida, pois foi ela quem havia convidado o comerciante ao palácio, acreditando que ele traria um presente adequado para o filho da imperatriz. Ela se sentia culpada por isso ter gerado um conflito, mas segundos depois percebeu que estava errada em seu julgamento. Daria, sorridente, mostrou um brinquedo muito engraçado. Graças à criada, a imperatriz agora tinha uma grande variedade de presentes maravilhosos para escolher, e não via sentido em puni-la por isso. Emma achava que a imperatriz queria um escudo, que não estava entre os itens disponíveis, mas a verdade é que Daria planejava providenciar o escudo para o Festival da Coroa em outro lugar. De repente, o jovem anunciou uma notícia triste: o Duque Strugler havia comprado todos os escudos e espadas do país antes do festival. Por causa disso, seria difícil para a imperatriz encontrar um escudo adequado para Yuri. O duque era primo do imperador e seu principal objetivo era remover Yuri de qualquer forma e privá-lo do direito à sucessão, para que seu próprio filho se tornasse o próximo imperador. A razão do casamento da heroína com o imperador foi justamente para impedir o duque de colocar seu herdeiro no trono. O casamento sem amor foi assinado apenas com o objetivo de gerar um herdeiro. Daria se virou para o ajudante do comerciante, entregou-lhe uma carta e pediu que a levasse diretamente à cidade, e o mais rápido possível. Emma entendeu que a imperatriz claramente já tinha um plano, por isso agia com tanta firmeza. O jovem olhou para a imperatriz com olhos assustados, estava claro que ele também receberia uma missão. A criada não conseguia entender por que a imperatriz estava dando tantas ordens, mas, naquele momento, a senhora estava incrivelmente feliz. Afinal, a festa de aniversário do príncipe herdeiro Yuri estava prestes a acontecer, e todas as mansões já tinham sido avisadas sobre esse evento tão alegre. Todos sabiam disso, exceto o pequeno Yuri. E a criada pediu a Johann que, por favor, não gritasse pelo palácio. A mansão estava em alvoroço para manter o segredo. Sua Majestade, a imperatriz, queria ajudar Yuri a relaxar um pouco e aliviar o estresse antes do Festival da Coroa. Ela queria, mais do que tudo, que Yuri finalmente soubesse que seu aniversário era o dia mais feliz e alegre do ano. Emma entendia perfeitamente a imperatriz, porque teria feito o mesmo por seu próprio filho. Johann se lembrou de quando era pequeno, seus pais faziam um pudim enorme para seu aniversário, e ele guardava essas memórias maravilhosas pelo resto da vida. Emma ficou feliz pela infância de Johann, mas fazer o maior pudim do mundo não fazia parte dos planos, e aquele evento provavelmente seria bem diferente. Johann observou que a imperatriz estava se esforçando muito pelo príncipe herdeiro e passava cada minuto ao lado do menino. Emma perguntou a Johann se ele aceitava cooperar ou não, e queria uma resposta o quanto antes. Johann achava que entregar os documentos assinados ao imperador naquele momento seria algo inadequado, então simplesmente prometeu que ficaria feliz em tornar o aniversário daquele menino maravilhoso ainda melhor, de um jeito que ele lembrasse para sempre. Nos festivais da coroa anteriores, Yuri nunca sorria. Mas dessa vez, tudo era especial. A imperatriz queria mostrar ao pequeno que esse era o dia mais feliz do ano, e que todos estavam se esforçando só por ele. Queria dizer o quanto se sentia incrivelmente feliz por ter um filho tão maravilhoso. Para ela, ele era a melhor pessoa do mundo. Os preparativos estavam a todo vapor, e a governanta nem se lembrava da última vez que o palácio da imperatriz esteve tão movimentado. A imperatriz riu e disse que, a partir de agora, haveria essa agitação em seu palácio todo ano, afinal, esse era um dia importante que acontecia apenas uma vez por ano, o aniversário de seu amado e único filho, Yuri. Naquele dia, Yuri ainda não sabia da comemoração e estava sentado tranquilamente na aula de caligrafia. De repente, ouviu alguém entrar na sala e ficou assustado, pois Madame Adelaide costumava aparecer assim, de surpresa. O menino ficou nervoso e começou a gritar que terminaria a tarefa dentro do prazo combinado, mesmo sabendo que estava um pouco atrasado.
Mas, na verdade, o príncipe herdeiro não precisava mais ficar nervoso, porque Adelaide já não estava mais na mansão. Seu bom amigo Johann veio até ele e pediu que terminasse logo suas tarefas do dia, pois tinham algo muito importante para fazer agora. Johann colocou o menino nos ombros e declarou em voz alta que, como coronel do Império, o levaria imediatamente em uma missão importante. Yuri não entendia nada do que estava acontecendo, afinal, agora deveria estar tendo uma aula chata, mas, em vez disso, Johann o carregava nos ombros para algum lugar. O jovem, com um sorriso feliz, gritava que eles estavam indo em uma jornada misteriosa, e Yuri era o personagem principal dessa aventura. Todos os moradores da mansão estavam ansiosos antes do evento festivo, pois seria o primeiro aniversário do pequeno Yuri. Mas, por alguma razão, em vez de se divertir e estar alegre, o garoto ficou sentado com um chapéu de festa, com os olhos muito tristes. A imperatriz olhava para o filho e não conseguia entender por que nada o deixava feliz, afinal, hoje era seu aniversário. De repente, o clima no salão ficou tenso e todos perceberam isso. Para entender melhor, era preciso voltar algumas horas no tempo. Quando Yuri havia acabado sua aula, sua mãe e as criadas o receberam com estalinhos festivos, e por algum motivo, todas pareciam incrivelmente felizes. A imperatriz gritou com alegria que estava parabenizando seu amado filho, Yuri, pelo aniversário. Só então o garoto finalmente entendeu o que estava acontecendo. Imediatamente colocaram um chapéu de festa nele e o sentaram à mesa decorada. O menino, encantado, não entendia por que todos estavam tão animados ao seu redor. Daria preparou muitas surpresas para ele, presentes coloridos, brincadeiras divertidas e, claro, um enorme bolo decorado com velas. A imperatriz se aproximou do filho e pediu que ele fizesse seu desejo mais especial, aquele que com certeza se realizaria. O garotinho fechou os olhos, se concentrou e, cheio de esperança, soprou as velas. Todos aplaudiram, e, naquele momento, ele sentiu que seus sonhos poderiam se tornar realidade. O bolo foi preparado especialmente pela criada Emma, que se dedicou bastante pensando no pequeno Yuri. A governanta também preparou vários brinquedos para que o príncipe herdeiro se divertisse nesse dia. Yuri não apenas comemorou seu aniversário, ele percebeu o quanto estava cercado de amor e apoio. A imperatriz sorria de orgulho ao ver o filho feliz e cheio de alegria. Ela o parabenizou por seu 6º aniversário. Mas, de repente, o rosto do menino se entristeceu e ele olhou para a mãe com olhos tristes. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido, pois tudo estava indo tão bem, e o garoto parecia estar se divertindo. Emma também ficou preocupada, pois todos notaram que o humor do menino havia mudado de repente. Começaram a se perguntar se alguém havia feito algo errado, ou se o creme do bolo estava estragado. Mas o garotinho garantiu que não era nada disso. Ele confessou, com lágrimas nos olhos, que estava comemorando um aniversário pela primeira vez em toda a sua vida, e nunca tinha tido uma festa antes. Ele chorou e disse que teve que faltar à aula naquele dia, e que não conseguiu tirar a nota máxima. Ele ainda não havia alcançado bons resultados na esgrima, então comemorar seu aniversário era um luxo que ele não podia se permitir. A imperatriz insistiu que o filho tinha errado apenas uma questão e que ainda assim era um excelente resultado. Com alegria, ela lhe deu um boneco engraçado chamado Senhor Pinguim, que imediatamente distraiu o menino de seus pensamentos tristes. Esse brinquedo realmente tinha um poder incrível e o Senhor Pinguim se tornou instantaneamente seu favorito. A imperatriz admitiu que havia pessoas reunidas ali que sempre cuidariam do menino como se fosse da própria família, porque até os pinguins cuidam bem de suas famílias e amigos. Ele se sentiu feliz, e essa felicidade não vinha apenas dos presentes, mas do fato de que as pessoas mais próximas e queridas estavam ao seu lado. A imperatriz desejou a Yuri uma vida feliz com pessoas que ele considerasse como família e disse que fez aquele pinguim com a esperança de que ele inspirasse bons pensamentos. Yuri aceitou com alegria o Senhor Pinguim como presente, que logo se tornou seu amigo leal e confiável. Ele abraçou o brinquedo e o chamou de seu tesouro, porque, pela primeira vez na vida, tinha algo tão valioso, especialmente algo feito por sua mãe. Naquele ano, o menino teve o melhor aniversário de todos, e sua mãe prometeu estar sempre ao lado de seu querido filho, pois ele era seu orgulho e sua única alegria. O garotinho enterrou o rosto no ombro de sua amada mãe e confessou que queria que aquele dia nunca acabasse. A imperatriz valorizava cada segundo ao lado do filho, que ainda era apenas uma criança, e também desejava que aquele dia durasse para sempre. Ela sussurrou baixinho que os pinguins são muito trabalhadores, e Emma exclamou que o pequeno Yuri trabalhava mais do que qualquer um. Eles apelidaram o brinquedo, em tom de brincadeira, de Senhor Pinguim Trabalhador, e a imperatriz perguntou se o menino realmente fazia tantas coisas todos os dias.
Pela primeira vez, ele tinha um amigo verdadeiro e fiel, e era o esforçado Sr. Pinguim. Foi nesse momento que Yuri percebeu que seu primeiro aniversário não era apenas uma comemoração, mas o começo de um novo capítulo em sua vida, cheio de amor, amizade e aventuras incríveis. Risos e alegria preencheram o salão, e Yuri, como um pequeno rei, recebia com orgulho as felicitações e os presentes. A festa chegou ao fim, o sol já começava a se pôr, e o cansado Yuri foi levado para sua cama macia e aconchegante, onde a doce Lulu já o esperava. O menino murmurava algo sobre bolo enquanto dormia, e a imperatriz, carinhosa, o cobriu com um cobertor e lhe desejou doces sonhos. De repente, ela se lembrou de que havia espetado o dedo enquanto costurava o brinquedo do pinguim, e só agora se deu conta disso. Fazia muito tempo que não pegava em uma agulha, e essa foi a última vez que se feriu assim. Era apenas o terceiro mês de casamento, e a comunicação entre o imperador e sua esposa ainda era doce. Naquele dia, a imperatriz estava tendo uma aula de bordado. Ela então percebeu que ela e Alexander já se encontravam apenas uma vez por mês, e sempre eram feitas as mesmas perguntas, com as mesmas respostas. A imperatriz quis dar o primeiro passo na relação e, segurando o jovem pela mão, pediu que ele esperasse um pouco. Ela então perguntou se ele se lembrava de ter elogiado seu bordado recentemente. Entregou a ele um lenço com uma rosa bordada, feito durante a aula daquele dia. Mas o jovem recusou o presente de forma rude. Ele pediu que ela tirasse da cabeça qualquer ideia de fazer algo para ele com as próprias mãos, pois aquilo era uma perda de tempo, e tempo era algo que ela mal tinha. Ela deu o lenço bordado e não conseguia acreditar que o imperador não sabia o significado desse gesto. Quando uma esposa dá ao marido um lenço bordado por ela mesma, isso simboliza um grande amor. E então, qual era o sentido daqueles jantares juntos? Aquele dia ficou marcado na memória da jovem, e desde então ela abandonou o bordado e nunca mais pegou numa agulha. Ela saiu do salão de jantar e acabou esbarrando novamente no imperador, e definitivamente não era o momento certo para ver o rosto dele ou cruzar seu caminho. Mas, de repente, o jovem a pegou nos braços e a carregou direto pelo corredor. A imperatriz, assustada, não entendeu o que estava acontecendo. Daria não esperava que o rapaz tivesse coragem de tocá-la, e mais ainda, levantá-la nos braços. O jovem se aproximou do rosto da imperatriz, que ficou muito agitada, pois seu marido nunca havia agido daquela forma antes, e fazia tempo que não se comunicavam. De repente, ele anunciou que a imperatriz estava com a cabeça quente, o que significava que tinha febre. Sua Majestade não era do tipo que se preocupava com esse tipo de coisa, mas por alguma razão agora a carregava com cuidado até a cama. Ela realmente estava se sentindo mal, mas não pretendia contar isso ao imperador. Ele perguntou o que ela havia estado fazendo todo esse tempo, e em seus olhos parecia haver um leve sinal de preocupação. Faltavam apenas alguns dias para o Festival da Coroa, e a imperatriz-mãe estava de cama, com febre alta. Tudo estava acontecendo no pior momento possível. Ela disse que seu dedo estava enfaixado porque estava praticando costura, e como isso aconteceu durante a noite, ela se empolgou e quase não percebeu quando se feriu. O imperador ficou surpreso por ela ter voltado a costurar, e por estar gastando tempo com isso novamente. Coisas completamente inúteis, a imperatriz admitiu que, para ela, isso não era algo inútil, pois hoje era o aniversário de seu filho. Ao ouvir isso, o imperador continuou em silêncio, como se não se importasse nem um pouco com seu próprio filho. Talvez houvesse pensamentos completamente diferentes em sua cabeça, mas o que ele demonstrava era frieza e desprezo. Agora, a imperatriz queria saber se as memórias de Yuri comemorando seu primeiro aniversário na vida também eram consideradas uma perda de tempo. A jovem só estava preocupada com uma coisa, ter adoecido antes do Festival da Coroa. Mas prometeu ao imperador que melhoraria e pediu desculpas. O jovem deixou a garota no quarto para descansar e ele mesmo foi cuidar de seus afazeres. A imperatriz perguntou se Sua Majestade tinha mais alguma coisa a discutir, e ele disse que pretendia mudar a data do festival. No entanto, a data já havia sido acordada há muito tempo, e a jovem ficou indignada, o festival deveria acontecer conforme o planejado. O jovem simplesmente perguntou se ela havia lido a resposta sobre a decisão de devolver os direitos à imperatriz. Alexander disse que havia assinado um acordo para a devolução dos direitos, e a imperatriz já deveria tê-lo recebido. Contudo, ele avisou que apenas ele decidiria quem seria responsável pela educação do príncipe herdeiro, e esperava sinceramente que a imperatriz não tivesse objeções quanto a isso. Ela também queria participar da educação do filho. E será que o imperador havia esquecido o que aconteceu quando decidiu entregar todos os poderes para a senhorita Adelaide?
O jovem insistiu que era necessário confiar no professor escolhido. E quais eram as chances de ele não ser, por acaso, um assassino enviado pela família do duque? Além disso, se a imperatriz assumisse o controle da educação do príncipe herdeiro, todos os mal-intencionados se voltariam contra ela, desejando apenas mudanças terríveis no sistema. A imperatriz era jovem e inexperiente em política. Ela entendeu o que Alexander queria dizer: o duque ainda planejava tornar seu próprio filho o herdeiro do trono, e certamente aproveitariam qualquer oportunidade para eliminar Yuri. No entanto, em sua vida anterior, Yuri conseguiu se firmar perfeitamente como o próximo imperador, e isso só foi possível porque a presença do imperador era um fator de contenção. Se o direito à educação passasse para a imperatriz, todos teriam certeza de que Sua Majestade estava simplesmente deixando Yuri de lado, como se estivesse o rejeitando. No entanto, Daria supunha que tudo poderia acontecer novamente, e não se podia descartar que Yuri voltasse a ser maltratado. O imperador disse que era tudo o que queria discutir com a esposa naquele dia, e que aquela era a última conversa entre eles. A imperatriz nunca deu seu consentimento final à decisão do marido, mas era improvável que alguém quisesse ouvir sua opinião. O jovem admitiu que estava apenas tentando concluir o assunto, já que a jovem não estava se sentindo bem e havia se esforçado demais naquele dia. A imperatriz reafirmou que queria decidir quem seria responsável pela educação do príncipe herdeiro, e prometeu não desistir até conseguir permissão. Ultimamente, ela sentia cada vez mais que o imperador via Yuri apenas como o futuro imperador, e não como seu filho. Após essas palavras, Alexander parou e perguntou o que a esposa queria dizer com isso. Afinal, ele era o príncipe herdeiro, o próximo imperador que governaria o país, e ele não queria criá-lo como alguém fraco, que mostrasse suas fraquezas a todos. Em outras palavras, o imperador havia se casado com a imperatriz apenas por razões políticas, e estava criando Yuri apenas pelo bem do país. Ele se virou e disse que já bastava dessa conversa ridícula, e nem sequer negou o fato de que, para ele, Yuri era apenas um meio de proteger o império. Aquele garotinho era uma peça em um vasto tabuleiro imperial. Não havia amor algum no casamento entre a imperatriz e Alexander, e o único papel dela era dar à luz um herdeiro, e nada mais. Sim, ela sabia disso desde o início, mas, mesmo assim, agora, depois de tudo o que aconteceu, a jovem se sentia profundamente abatida. Naquela noite, o imperador não conseguia dormir. Ele olhava para a fotografia conjunta com a imperatriz e o filho, e não conseguia entender uma única coisa: desde quando as coisas se tornaram tão incrivelmente complicadas entre eles? Como essa jovem havia se tornado alguém que ocupava todos os seus pensamentos? O imperador ainda se lembrava daquele dia terrível, quando, ainda criança, perdeu a pessoa mais querida para ele. Ele presenciou a trágica morte de seu irmão mais velho, que fora seu amigo por toda a vida. O imperador se culpava, achando que, se tivesse tido força suficiente na época, talvez seu irmão pudesse ter sido salvo. Era perigoso permanecer naquele lugar, então o cavaleiro agarrou o menino e deixou seu irmão para trás. Alexander chorou ao ver seu irmão caído, sozinho, no campo de batalha sob a chuva, enquanto o cavaleiro o carregava nos ombros e tentava salvá-lo o mais rápido possível. Aquele dia foi o mais terrível da vida do pequeno Alexander, pois foi quando seu amado irmão faleceu. Quando a imperatriz lhe deu um lenço bordado à mão, aquilo fez lembrar do dia da maior tragédia de sua vida, pois foi com um lenço branco exatamente igual àquele que ele havia limpado o sangue do rosto de seu irmão, esperando que ele acordasse e sobrevivesse. No dia seguinte, o jovem Yuri estava no treinamento e agradeceu ao imperador por ter reservado um tempo para supervisionar pessoalmente o processo. Johann e seu pai estavam diante do garoto, orgulhosos por ele ter aprendido a demonstrar gratidão. Era uma aula de esgrima, e o menino segurava uma espada de madeira, que balançava em várias direções. Johann ficou comovido com o fato de que o imperador, um homem para quem o trabalho era literalmente o sentido da vida, agora, de repente, decidirá passar tempo com o garoto. O príncipe vinha demonstrando impressionantes habilidades com a espada ultimamente, notáveis para alguém de apenas 6 anos. Mas a impaciência turva a mente e cria brechas, e isso nunca deve ser esquecido. Johann prometeu que faria o possível para que o Sr. Yuri se lembrasse daquela lição pelo resto da vida, afinal, há sempre pessoas mal-intencionadas prontas para se colocarem no caminho dele. Yuri se divertia com a esgrima e gritava como um guerreiro enquanto balançava sua espada de madeira, mas, de repente, a espada escapou de suas mãos e voou direto em direção à criada Emma, que estava por perto. O jovem olhou, preocupado, para a moça, que estava assustada com a possibilidade de ser atingida, e Yuri imediatamente correu até ela.
O pai se indignou, perguntando no que o menino estava pensando durante o treino, mas a criada insistiu que a espada só havia atingido sua mão e que estava tudo bem. O garotinho provavelmente só estava nervoso, já que seu pai estava presente na aula pela primeira vez em muito tempo. Mas o jovem disse que, se a espada fosse de verdade, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Se ele tivesse agido com a mesma despreocupação, poderia ter matado uma pessoa inocente. Yuri imaginou como uma tragédia terrível poderia ter acontecido por culpa dele, e percebeu o quanto havia agido de forma irresponsável com os outros. Sentiu-se profundamente arrependido. Johan percebeu a tensão no ar e segurou a mão de Emma, dizendo que iriam ver um médico para evitar que um hematoma se formasse. Yuri olhou para suas próprias mãos com os olhos arregalados de medo, ainda tremendo. Ele ainda não conseguia acreditar que poderia ter machucado, ou até matado, alguém com as próprias mãos. O imperador conhecia muito bem esse sentimento, pois em sua vida havia acontecido uma tragédia que deixará uma ferida profunda em seu coração para sempre. Por isso, para que Yuri evitasse cometer os mesmos erros, pediu que ele jamais se esquecesse daquele sentimento horrível. Era o medo de perder a pessoa mais querida e próxima. E foi naquele momento que Yuri teve contato com esse sentimento pela primeira vez, algo muito profundo para ele. Esse tipo de sentimento torna a pessoa mais forte, pois aqueles por quem estaríamos dispostos a fazer tudo nos dão fé e vontade de seguir em frente. Ao final da lição, começou a chover. O pai pediu que o filho voltasse para o quarto, a aula terminara por hoje. Yuri precisava se lembrar daquela lição para sempre, pois o futuro imperador deveria ser focado e atento. Ele sabia que Yuri provavelmente havia entendido tudo perfeitamente, aquele menino era incrivelmente inteligente. Um dia, Alexander também teve que deixar de ser criança e se tornar adulto, e foi exatamente naquele dia do funeral, quando disse adeus ao irmão para sempre. Ele só queria ter morrido no lugar do irmão, para que este pudesse ter uma vida longa e feliz. Estava certo de que era ele quem deveria ter partido, e o irmão, sobrevivido. Mas, por algum motivo, o destino decidiu o contrário. E agora, ele, no lugar do irmão, se tornará o grande governante do império. O imperador permaneceu um tempo na sala de treinamento, lembrando-se de como seu irmão também treinava esgrima ali. Em suas mãos, segurava um medalhão com uma fotografia da família. Sempre que olhava para ela, novos sentimentos surgiam. Ele ainda se sentia assombrado pelas palavras de Daria, de que ele havia se casado com ela apenas por política, e que estava criando Yuri apenas pelo bem do país. Perdido em pensamentos, o jovem percebeu que provavelmente não via a imperatriz há bastante tempo e parou em frente à porta do quarto dela. O mordomo informou que a imperatriz não fora vista desde o início da manhã, e como ela poderia ter saído na rua com aquela chuva. Ele pediu que preparassem uma carruagem com urgência, e prometeu que ele mesmo a encontraria. O cocheiro levou o imperador até o local onde havia deixado a imperatriz anteriormente. Agora, o jovem estava diante da entrada de um cômodo misterioso. A porta se abriu imediatamente, e lá estava a imperatriz, visivelmente surpresa ao ver Sua Majestade parado bem diante dela. Chovia forte do lado de fora. O imperador estava à porta com um olhar triste e olhos melancólicos. Daria perguntou o que ele estava fazendo ali, ainda mais com o tempo ruim. E então, de repente, uma voz masculina ecoou, perguntando quem havia vindo visitá-los dessa vez. Era um jovem alto e musculoso. O imperador continuava parado no mesmo lugar, e percebeu que aquele homem certamente o reconheceria. O homem reconheceu Alexander Close, e foi ele quem carregou o garoto para fora do campo de batalha quando seu irmão morreu tragicamente. O imperador pediu que Daria o acompanhasse, mas a jovem insistiu que o homem nem sequer havia se apresentado ainda. O homem, então, pediu que ela não se preocupar tanto, pois ele havia feito uma promessa a ela, e não tinha intenção de quebrar suas promessas. Portanto, a dama não precisava se preocupar e podia ir para onde precisasse, pois o homem prometeu cuidar de tudo ele mesmo. Daria ficou muito feliz por seu bom amigo ter assumido a responsabilidade e ficou profundamente grata a ele. O nome desse jovem era Reiter, e ele pediu à imperatriz que retornasse rapidamente à mansão, pois o príncipe herdeiro Yuri provavelmente já a aguardava. A imperatriz sorriu docemente para o homem enquanto se despedia, e Alexander observou seu comportamento o tempo todo. Reiter cruzou o olhar com o do imperador, mas tinha certeza de que ele e a imperatriz eram apenas bons amigos. Alexander agradeceu ao homem pela ajuda, pois provavelmente a imperatriz estava ali por uma razão importante. A última vez que o homem vira o imperador, ele ainda era um garoto, e naquele dia terrível, estava ao seu lado.
Mas agora, o jovem nem disse uma palavra, apenas entrou silenciosamente na carruagem e foi embora com sua esposa. Então Alexander chorou e gritou que o jovem havia o tirado do campo de batalha à toa, pois ele deveria ter morrido junto com seu irmão. Culpava-o por tê-lo empurrado para longe e o odiou naquele momento, ordenando que nunca mais mostrasse o rosto. Mas agora, eles estavam prestes a se reencontrar, e, mesmo assim, um deles ainda precisava de ajuda. Aquele homem havia ensinado o pequeno Alexander a lutar com espadas de madeira e passou quase toda sua infância com ele. Ele era o herói que havia levado o Império à vitória entre o Oriente e o Ocidente, 30 anos atrás, o comandante do exército imperial, Heiter Alois. Durante todo esse tempo, o jovem fora teimoso, mas a imperatriz estava feliz que, no fim das contas, tudo tivesse acontecido daquele jeito. Foi ele quem criou um escudo incrivelmente belo, que, a partir de agora, protegeria Yuri por toda a vida. Mas, de qualquer forma, agora o duque, por algum motivo, não falava com ela, mesmo sem saber a real situação. De todos os assentos da carruagem, ele escolheu ao lado da garota, apenas para deixá-la desconfortável. O imperador perguntou imediatamente por que Daria havia ido até Heiter. E, como se viu, ela queria pedir que ele criasse um escudo para o Festival da Coroa. A espada e o escudo que os pais dão a uma criança em seu 6º aniversário têm um grande valor, é um símbolo de afeto entre a família imperial e o príncipe. Alexander estava convencido de que Heiter era conhecido por ser teimoso e problemático, e que talvez fosse melhor procurar outra pessoa. Mas a imperatriz afirmou que, além disso, ele era um excelente guerreiro, cujas obras eram admiradas por muitos mestres. A jovem era atormentada pela dúvida, será que Alexander realmente foi até aquele lugar por causa dela, assim que descobriu onde ela estava? Mas o jovem preferia fazer perguntas a respondê-las, ele queria saber as respostas, mas não queria se explicar para os outros. De repente, o imperador mostrou a chave e confessou, agora, a senhorita Adelaide já não estava mais entre eles. A chave da porta também não era mais necessária, e seria melhor que ficasse com a imperatriz. Ela não podia acreditar que ele realmente queria se desfazer da chave para sempre, pois, durante muito tempo, a comunicação com seu filho foi proibida, e aquela porta maldita o separou por anos. Desde que Adelaide foi para terras distantes no norte e finalmente deixou a mansão, aquela chave não era mais necessária, assim como as enormes portas de ferro. E agora que a comunicação com a imperatriz estava liberada, aquela chave já não tinha mais significado para ela. Finalmente, a carruagem chegou à mansão, e o duque, estendendo a mão para Daria, perguntou se havia algo errado. Após pensar um pouco, a imperatriz admitiu que não era nada de especial, ela apenas sentirá emoções estranhas, porém agradáveis. Havia uma enorme lua cheia brilhando no céu, e o imperador e sua esposa estavam voltando para a mansão. Naquele momento, a dama queria muito saber no que Sua Majestade estava pensando. No dia seguinte, uma ocasião especial chegou, o tão aguardado Festival da Coroa finalmente começara. O Sr. Johann queria finalmente apresentar o Sr. Yuri a todos, mas o menino parecia incrivelmente nervoso. Emma pediu a Johann que evitasse fazer declarações que pudessem deixar Yuri ainda mais tenso, e o jovem ficou em silêncio imediatamente. A imperatriz Daria, vestida com um elegante e magnífico vestido, saiu de seus aposentos para encontrar o filho antes da celebração. Havia orgulho em seus olhos, e ela mal podia esperar para ver o rosto feliz do menino, rodeado por aristocratas. Yuri admitiu que, se algo desse errado no Festival da Coroa, o que ele deveria fazer? Ele não queria envergonhar a honra da família. A imperatriz ouviu que, durante o último treinamento, Yuri havia acertado Emma com uma espada de madeira por acidente. O menino sentia muito por tê-la ferido. Mas, ao olhar para a moça agora, ela estava completamente bem, nem sequer havia um hematoma. A criada compreendia perfeitamente os sentimentos de Yuri, pois também ficou triste ao vê-lo tão chateado. Todos precisam lidar com fracassos, cujas consequências exigem tempo para refletir e, por fim, tomar uma decisão. Mas é preciso entender que a vida não termina ali. Yuri ainda teria muitas chances de consertar tudo e tentar novamente. A mãe disse a Yuri que nem sempre é possível fazer tudo perfeitamente na primeira vez. E é normal falhar, afinal, ele ainda vai crescer e ganhar experiência. E ela prometeu ajudá-lo, por mais difícil que fosse. Finalmente, chegou o momento solene em que o príncipe herdeiro deveria aparecer em público com sua família. Desta vez, o pequeno Yuri estava mais preparado e determinado do que nunca, pois agora sentia uma força enorme e confiança dentro de si.
Os convidados foram informados da saída cerimonial de Sua Majestade a Imperatriz, do Imperador e do Príncipe Herdeiro, que foram recebidos com respeito por todos. Chegará a hora de o Príncipe Herdeiro se apresentar ao mundo, e todos os aristocratas aguardavam ansiosamente por isso. Assim que a família imperial entrou no salão cerimonial, todos os olhares e atenção se voltaram exclusivamente para eles. Os convidados viram o Príncipe Herdeiro pela primeira vez, que já havia crescido e se tornado um garoto sério e responsável. Mesmo sendo apenas uma criança, ele já exalava uma aura de confiança, e nisso era muito parecido com seu grande pai, o imperador. O garoto herdou a cor do cabelo da imperatriz, o que deixou algumas pessoas um pouco desapontadas, embora ele ainda parecesse bastante impressionante. As famílias imperiais se posicionaram perto de seus tronos, e todos os presentes estavam prontos para prestar suas homenagens ao grande imperador. Desta vez, Yuri teve permissão para falar primeiro, e agradeceu de coração a todos pela presença naquele encontro tão agradável. Ele fez uma reverência e pediu a todos os aristocratas que aproveitassem aquela ocasião marcante, pois era realmente um evento importante. Os aristocratas começaram a parabenizar o príncipe herdeiro por seu aniversário, e ele respondeu a cada um com gratidão. Foi a primeira vez que Yuri recebeu tanta atenção direta dos nobres, e ele respondeu às perguntas com interesse. Embora ainda estivesse um pouco nervoso, o garoto se saiu muito bem e teve um ótimo desempenho. A imperatriz tinha certeza de que muitos dos presentes ali perceberiam com seus próprios olhos que Yuri era digno de carregar o futuro do império em seus ombros. Por isso, Daria olhava com orgulho para seu filho, um verdadeiro exemplo do que ela havia conseguido criar com tanto amor. O imperador não podia demonstrar todas as suas emoções, mas no fundo também estava feliz por terem conseguido melhorar a relação com o filho, e com a imperatriz. O mordomo avisou o Sr. Close sobre algo importante, conforme ele havia pedido com antecedência. De repente, a imperatriz ouviu uma voz desagradável, a voz do homem que ela menos queria ver naquele evento cerimonial. Yuri já se sentiu desconfortável, pois sabia muito bem do que aquela pessoa à sua frente era capaz. O duque estava por perto com seu filho e cumprimentou Sua Alteza, o príncipe herdeiro, com seu sorriso mais malicioso. Yuri sentiu-se incomodado ao olhar nos olhos daquele homem e respondeu timidamente com um obrigado. Rindo, o jovem admitiu que era uma grande honra testemunhar pessoalmente o debut social do príncipe, pois lembrava muito bem de quando, 2 anos atrás, seu filho Lucas também havia feito sua primeira apresentação pública. Desde então, seu menino não havia mudado muito, enquanto o filho do imperador havia crescido bastante. Parecia que Lucas queria dizer algo. O jovem deu um passo à frente e pediu desculpas ao príncipe herdeiro, afinal, seu pai o havia educado tão bem que, aos 5 anos, ele já tinha conquistado muitas coisas e era um membro talentoso da família real. Yuri ficou sem jeito, pois o filho do duque parecia elogiá-lo só para depois se exibir, certo de que logo tomaria o lugar de Yuri como príncipe herdeiro. O garoto insistiu que Yuri já deveria saber lutar com espadas de verdade aos 5 anos, e perguntou se Sua Alteza já havia começado o treinamento. O príncipe não conseguiu responder, o garoto estava sendo descaradamente insolente. O pai de Lucas pediu que ele parasse por um momento, pois parecia que ele havia envergonhado Sua Alteza bem na frente de todos os aristocratas. O duque então comentou que havia ouvido dizer que a senhora Adelaide havia deixado o castelo, então supôs que a imperatriz estivesse procurando por um professor mais adequado. A imperatriz lançou um olhar ameaçador para o duque, entendendo que ele estava se comportando de forma intencionalmente inapropriada diante de todos. O homem sorriu e perguntou se a imperatriz gostaria de ter seu filho como professor, já que seus conhecimentos eram bastante amplos. A imperatriz sorriu e respondeu que um professor deve ser escolhido levando em consideração as características individuais da criança, e que a educação de Yuri claramente estava além das capacidades do filho dele. O duque sorriu sarcasticamente e respondeu que a imperatriz estava absolutamente certa, mas, na verdade, ele acreditava que a educação de Yuri era inútil e que ele era completamente incompetente. Ele se curvou e desejou o melhor para o festival da coroa imperial. Em resposta, a imperatriz sorriu docemente e agradeceu ao duque pela visita agradável, mas, na realidade, ela só estava aliviada por saber que a comunicação com aquele homem desagradável finalmente chegaria ao fim. O duque saiu com seu filho, eles haviam vindo ali apenas para se exibir diante da família imperial. Logo após os cumprimentos dos convidados, aconteceu a cerimônia de entrega da espada ao príncipe herdeiro por parte do pai do imperador. Daria e sua criada observavam de longe e estavam muito felizes por a espada ter sido entregue com segurança a Yuri. Agora era a vez de Daria entregar o escudo ao filho.
Mas, julgando pelo comportamento do duque, algo inesperado claramente poderia acontecer, e aconteceu. O guarda informou que alguém havia roubado o escudo especial preparado pela imperatriz. Daria já sentia que isso poderia acontecer. Ela ainda se lembrava daquele dia em sua vida passada, quando, antes do Festival da Coroa, foi difícil encontrar escudos, pois o duque havia comprado todos. E, pouco antes da cerimônia de entrega, ela descobriu que o escudo encomendado de um país vizinho havia sido roubado por alguém. Ela não sabia o que fazer, pois naquele momento teria que sair e entregar o escudo tão valioso a Yuri. Uma dama trouxe um escudo velho e se ofereceu para usá-lo como substituto, mas a imperatriz entendeu que não serviria. Não havia como entregar algo assim para Yuri em um dia tão importante, especialmente porque ela havia preparado com tanto carinho um escudo maravilhoso para ele. E sabia que, se o entregasse, ele seria motivo de piadas por toda a vida, como o príncipe herdeiro que nem foi reconhecido pela própria mãe, a imperatriz. A tia do imperador afirmou que provavelmente Daria não tinha um substituto para o escudo roubado, e sua negligência havia arruinado o futuro príncipe. Após esse incidente, em que Yuri não recebeu o escudo, a relação entre mãe e filho deteriorou-se muito. Um enorme abismo se formou entre eles naquela vida passada, e por muito tempo não conseguiram se entender. Naquele dia, Yuri ficou profundamente deprimido. O culpado nunca foi encontrado, e o fato do roubo foi escondido antes da cerimônia. Mas agora, a imperatriz já sabia como os eventos se desenrolariam, ela havia previsto tudo e tinha certeza de que, desta vez, tudo seria diferente. Ela garantiu à criada Emma que tudo estava sob controle, embora a moça olhasse para o salão com olhos preocupados. Sorrindo docemente, a imperatriz se preparou para sair e apoiar seu filho na frente de todos, mesmo sem o escudo, e decidir o que fazer. Emma não fazia ideia do que Sua Majestade pretendia, mas sentia muito orgulho de sua coragem e confiança. Segundo a tradição, o escudo deveria ser entregue pela mãe, a imperatriz. Mas agora ela se dirigia até seu filho completamente de mãos vazias. Alexandre olhou para Daria e percebeu que ela certamente estava tramando algo, pois naquele momento, diante de todos os convidados, ela caminhava até o príncipe herdeiro. A imperatriz caminhou em silêncio até os aristocratas, e no meio do tapete vermelho estava seu pequeno filho, Yuri. Todos começaram a sussurrar, porque a mãe não havia levado nada com ela. Será que Sua Majestade não amava o príncipe herdeiro? Será que ela não o reconhecia? Afinal, se a imperatriz se apresenta-se de mãos vazias, isso significaria que ela não reconhecia seu filho como o futuro governante do império. Ela se ajoelhou ao lado de Yuri e pediu que ele não se preocupasse, que confiasse completamente nela, pois nunca quis fazer nada de ruim com ele. De repente, a porta do salão cerimonial se abriu com força e um homem entrou, pedindo desculpas por estar atrasado. Ele comentou que fazia muito tempo desde a última vez que precisará usar roupas formais, e nem sabia direito como usá-las, por isso quase não conseguiu chegar a tempo para o festival. Daria saudou o convidado, admitindo que estavam esperando por ele com grande expectativa, e então apresentou o grande herói do Império Ilariano a todos. Era o próprio Eider Alois, a quem a imperatriz havia encomendado a criação do escudo mais extraordinário para o jovem príncipe. Todos imediatamente reconheceram o herói, uma figura-chave nas batalhas entre o leste e o oeste, mas ainda assim, os convidados não entendiam por que ele havia aparecido ali. O duque e seu filho o observaram atentamente, pois sabiam da grande influência que ele possuía. O jovem saudou Sua Majestade, a Imperatriz da Lua, e Sua Alteza, o príncipe herdeiro das estrelas do Império, apresentando-se como o herói Eider Alois. Então, ele anunciou em voz alta que, como prova da lealdade de Sua Alteza, o príncipe herdeiro, estava entregando aquele escudo a Sua Majestade, a Imperatriz. Yuri olhou para o escudo brilhante e precioso com enorme admiração, ele definitivamente nunca havia visto algo tão bonito em toda a sua vida. O herói o entregou com solenidade à Imperatriz, que o recebeu com grande respeito. O príncipe herdeiro já havia sido honrado com a entrega de uma espada passada de geração em geração pela família imperial. Agora, sua mãe estava prestes a lhe entregar um escudo feito por um verdadeiro herói, e para Yuri, esse era um momento realmente histórico, pois ele levava aquela cerimônia muito a sério. Tudo aconteceu exatamente como a imperatriz havia esperado. O sorridente Eider finalmente entregou o tão aguardado escudo, feito para proteger com confiança o jovem príncipe no futuro e tornar-se seu fiel aliado em todas as batalhas. A imperatriz desejou ao filho que o caminho à sua frente fosse repleto. Luz e que seus caminhos fossem sempre acompanhados de boa sorte. Finalmente, o menino recebeu o escudo precioso, e naquele momento Yuri estava incrivelmente feliz.
Alexandre, que estava por perto, observava toda a cerimônia e sentia muito orgulho de sua esposa e do pequeno Yuri. Os artefatos entregues ao príncipe, imbuídos de poder ancestral, o envolviam com uma aura de grandeza digna do herdeiro ao trono imperial. O príncipe agora era reconhecido como um herói do império. Mas o duque não esperava que as coisas terminassem assim, e claramente tudo estava indo contra ele. O imperador perguntou se o duque estava indo embora cedo demais, já que a celebração festiva mal havia começado. Ele questionou se algo o havia incomodado tanto a ponto de querer sair do evento cerimonial naquele exato momento. O duque tentou manter a compostura e admitiu que estava muito feliz por ter tido a oportunidade de contemplar a magnífica imagem de Sua Alteza Imperial, o príncipe herdeiro, pois ele certamente traria alegria ao povo no futuro. Mas o sorriso falso do duque revelava totalmente suas verdadeiras intenções, e Alexandre viu através dele sem esforço. O jovem comentou que era incrível o fato de o herdeiro de um imperador tão poderoso ser homenageado pelo próprio herói do império, pois esse fato, por si só, despertava as mais nobres emoções em seu coração. O imperador respondeu dizendo que, pelo menos, Yuri era seu filho legítimo e herdeiro direto, e não de um ramo colateral da família que se limitava a roubar títulos. O duque fingiu não entender o que estava sendo dito, mas admitiu que precisava partir, embora seu filho permanecesse no baile até o fim. Antes de sair, o duque pediu ao imperador que cuidasse de seu filho, pois ele tinha assuntos importantes a resolver. O imperador nunca gostou de lidar com o duque, no fundo, só desejava que aquele homem desaparecesse da face da terra o mais rápido possível. A imperatriz Daria estava na varanda de seu palácio, imersa na magia do pôr do sol. O sol descia lentamente no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja, rosa e roxo. Ela tinha certeza de que o duque estava por trás do roubo do escudo durante a cerimônia. Eles haviam examinado todos os cômodos onde o escudo fora guardado, mas não encontraram nenhuma prova. Aquele homem não era fácil de capturar. Ainda assim, Daria estava grata por ter conseguido entregar o escudo com segurança a Yuri. Nesse momento, as portas se abriram e seu filho entrou na varanda, ainda radiante de alegria e empolgação. Daria não conseguia parar de admirar o quão lindo seu menino estava com aquele traje formal. Foi Emma quem trouxe a roupa para ele trocar. Yuri, animado, quis agradecer à mãe pelo escudo incrivelmente bonito que recebeu na cerimônia. Daria sorriu, com o coração cheio de orgulho pelo filho. Yuri, levemente corado, estendeu a mão para sua mãe. Eles ficaram ali juntos, cheios de esperanças e sonhos para o futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio. Yuri confessou que, para ser digno do escudo dado por sua mãe e pelo Sr. Aider, ele deveria ser um verdadeiro príncipe herdeiro, e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para isso. A imperatriz tinha plena confiança de que seu magnífico filho conseguiria, e que ninguém ousaria ficar em seu caminho. Ela sabia que ele se tornaria um grande príncipe herdeiro. Depois daquela conversa, Yuri se sentiu aquecido por dentro. Ele riu e disse que sua mãe era uma verdadeira feiticeira. A imperatriz riu junto com ele, cheia de alegria. Juntos, caminharam até a janela, que dava vista para o jardim, onde ainda havia vestígios da celebração. À frente deles, havia um campo perfumado de flores. Yuri simplesmente amava todos os tipos de flores, e tudo aquilo havia sido plantado especialmente para ele. A imperatriz achava tudo incrivelmente belo. Era como uma magia, como uma chama morna que aquecia sua alma. Afinal, Yuri era seu filho, e sangue mágico corria em suas veias também. Ela admitiu que também se sentia muito aquecida por dentro após cada conversa com ele, o que significava que, magicamente, ela vivia dentro dele. Yuri assentiu, e uma nova compreensão brilhou em seus olhos, pois ele queria se tornar tão sábio e justo quanto seus pais. Os raios suaves do sol iluminavam as flores, que floresciam em tons vivos e intensos, rosas, lírios e violetas criavam uma atmosfera de harmonia e beleza, como quadros vivos. Eles precisavam retornar ao baile, que estava prestes a começar novamente, e a cerimônia de iniciação solene ainda estava em andamento. Mas, de repente, Yuri começou a tremer fortemente e pediu à mãe que o ouvisse por mais um momento. Ela se virou, com os olhos cheios de preocupação, pronta para ouvir seu filho a qualquer instante. Ela disse que ele podia contar tudo o que quisesse, sem esconder nada, pois ela sempre estaria disposta a ouvi-lo, não importava o que estivesse passando por sua mente. O menino queria confessar algo, mas precisava de um tempo. E provavelmente tinha a ver com a primeira dança. Ele admitiu que queria oferecer sua primeira dança à imperatriz, sua mãe, e por isso estava se preparando para seu primeiro discurso. Estendendo a mão, como um verdadeiro cavalheiro, ele a convidou para uma dança lenta.
Yuri olhou nos olhos dela e perguntou se seu filho poderia convidar sua amada mãe para dançar, pois ele estava esperando por esse momento solene. Por um tempo incrivelmente longo, a imperatriz ficou extremamente feliz ao ouvir palavras tão doces vindas de seu filho, e ela realmente queria dançar sua primeira dança com ele. Aquilo era incrível para ela, porque Yuri se abriu sobre seus sentimentos pela primeira vez e confessou o que realmente queria. Aquela noite era especial, era seu primeiro baile, e ele queria que esse momento fosse lembrado para sempre. O salão cerimonial já estava preenchido com música ao vivo, e os aristocratas logo começariam a dançar uma encantadora valsa. Yuri esperava ansiosamente por sua mãe, pois ela havia lhe dito que precisaria trocar de roupa para uma dança tão importante. Mas enquanto ele a esperava, ansioso pela primeira dança, Lucas se aproximou e sorriu maliciosamente ao ver o futuro príncipe herdeiro. Lucas sugeriu que o príncipe saísse com ele para conversar, pois tinha algumas perguntas que só ele poderia responder. Yuri não queria conversar com o insolente Lucas, mas também não tinha o direito de recusá-lo. O imperador Alexandre observava atentamente seu filho e viu ele e Lucas indo juntos em uma direção desconhecida. Lucas segurou a mão do menino e juntos seguiram para o pátio da propriedade. Já estava escuro lá fora. De repente, Lucas parou à frente, e Yuri, que vinha um pouco atrás, esperou para ver o que o outro garoto diria. Ele perguntou como foi possível que o príncipe herdeiro fosse reconhecido por um herói tão respeitado, e como ele havia conseguido aquilo. Afinal, o Sr. Aider, antes de se aposentar, havia declarado publicamente que nunca mais aceitaria aprendizes. Ele havia decidido viver como ferreiro e só se dedicava a consertar coisas, nada além disso. Mas desta vez, o conhecido Aider forjou um escudo para o príncipe herdeiro com suas próprias mãos, o que foi extremamente surpreendente para todos. Lucas estava indignado que Aider tivesse reconhecido justamente aquele garoto, pois ele, Lucas, vinha buscando reconhecimento universal há anos. Durante todo esse tempo, o imperador observava a conversa entre os dois garotos e percebeu que Lucas falava insistentemente com Yuri. De repente, Lucas declarou que agora tudo fazia sentido, até mesmo os heróis não conseguiam resistir às autoridades, e a família de Yuri simplesmente havia pressionado o ferreiro. Yuri não esperava ouvir palavras tão ofensivas sobre si mesmo, ainda mais porque eram completamente falsas. Ele acreditava que o Sr. Aider havia feito tudo aquilo por vontade própria, e que não havia espaço para mentiras. Lucas mandou Yuri calar a boca e não responder mais nada. Estava claro que o garoto estava furioso. Ele estava certo de que o herói deveria tê-lo reconhecido, e não Yuri, e que, se o príncipe herdeiro não existisse, o reconhecimento e o escudo do trono imperial teriam pertencido a ele. Lucas então declarou em voz alta que, mais do que tudo no mundo, ele queria que o príncipe herdeiro nunca tivesse nascido. Alexandre, escondido atrás de uma coluna, ouviu perfeitamente toda a conversa do garoto e ficou completamente perplexo. Ele sabia o quanto aquelas palavras deviam ter doído em Yuri, ainda mais vindas de um garoto da mesma idade. Yuri admitiu que, um dia, já se sentiu assim também, e que Lucas estava errado por pensar tão mal dele. Alexandre aguardava para ver o que seu filho diria e torcia para que ele não envergonhasse a honra da família. Yuri admitiu que Lucas era mais alto que ele e também tinha talentos mais notáveis, era mais forte e avançado nos estudos. Sua tia Adelaide sempre dizia isso ao príncipe, indignada por ele não conseguir se lembrar nem mesmo das coisas mais básicas, enquanto o filho do duque era capaz de memorizar tudo de uma vez só. Yuri confessou que tinha muito medo de que começassem a compará-lo a Lucas. Mas agora algo estranho estava acontecendo, ele sorriu e disse que, atualmente, estava se esforçando ainda mais nos treinos, e que os elogios que Lucas recebia das pessoas ao redor o motivavam também. Apesar da relação tensa entre os dois, Yuri ainda achava Lucas um garoto incrível. Lucas, por sua vez, esperava que Yuri ficasse com raiva e começasse a xingá-lo, mas, ao contrário, ele o elogiou. Lucas ficou abalado. Disse que era desagradável ouvir tais palavras, mas, no fundo, ficou satisfeito por receber um elogio verdadeiro. Ele aconselhou Yuri a parar de pedir desculpas a todos com tanta facilidade, afinal, ele era membro da família imperial. Lucas então declarou que gostaria de obter permissão do imperador para ver o jovem treinar esgrima. Depois disso, o garoto virou-se e foi embora, mas sua proposta soou como um convite para treinarem juntos. Antes, Yuri via Lucas como seu pior inimigo, mas, depois daquela conversa, parecia que o relacionamento entre os dois começava a mudar. O imperador foi imediatamente até Yuri e falou com seu filho. Yuri parecia sentir que seu pai estava por perto, e isso fez-se sentir mais confiante. Ele estava preocupado que ele tinha saído sem a permissão do imperador,
mas Alexandre acariciou cuidadosamente a cabeça do garoto. Pela primeira vez, Yuri sentiu calor e carinho vindos do imperador em relação ao seu único filho. O imperador pediu que ele voltasse para a mansão, pois o baile festivo estava prestes a começar. Mas Yuri perguntou se sua mãe havia retornado, afinal, ele a havia convidado para sua primeira dança formal e estava esperando que ela trocasse de roupa e voltasse. O imperador afirmou com confiança que o protagonista principal de um evento deve estar presente, então eles precisavam se apresentar ao público. O imperador Alexandre sempre parecia incrivelmente seguro de si, e seu filho sonhava em ser como ele um dia. Yuri então se aproximou da criada Emma, mas ela havia perdido o garoto de vista. Durante todo esse tempo, ele não estava no salão. A doce imperatriz Daria estava se preparando para a dança cerimonial com seu amado Yuri, vestindo seu traje mais bonito. Tudo o que faltava era abotoar os botões nas costas do vestido, mas, infelizmente, naquele momento ela não tinha nenhuma serva por perto, e Emma estava ocupada ajudando o príncipe herdeiro. Daria saiu do quarto pensando que poderia encontrar alguma criada disponível por perto, mas assim que abriu a porta, deu de cara com o venerável duque. Por algum motivo, Alexandre estava por ali. Daria até gritou de susto. O jovem imperador também parecia um pouco constrangido, pois não esperava ver a imperatriz. Alexandre e Daria ficaram parados no batente da porta, os olhares se encontraram e, naquele momento, o tempo pareceu parar. A imperatriz, com seu vestido bordado em padrões dourados, parecia magnífica e graciosa. Daria sentiu-se culpada e pediu desculpas ao imperador, fechando a porta atrás de si, enquanto Alexandre permanecia esperando do lado de fora. Ele explicou que Yuri estava preocupado por sua mãe não ter saído ainda, mas que ela havia prometido ir ao encontro dele assim que terminasse de se trocar. O imperador prometeu que transmitiria suas palavras ao garoto. No entanto, Daria ainda tinha um pequeno problema, ela precisava urgentemente de ajuda para terminar de se vestir. Com certa timidez, ela perguntou se o imperador poderia ajudá-la a abotoar o vestido, pois não queria fazer Yuri esperar mais. Alexandre era a única pessoa em quem ela podia confiar naquele momento. A imperatriz se virou, envergonhada, e Alexandre começou a abotoar cuidadosamente o vestido de sua esposa. Enquanto fazia isso, perguntou se era verdade que a imperatriz não tinha criadas pessoais, mesmo tendo um título tão elevado. Daria respondeu que, como o imperador estava sempre em expedições, talvez ele não soubesse, mas desde o casamento até hoje, ela nunca contratou criadas pessoais. O imperador ficou muito surpreso. Daria era a legítima imperatriz, e era comum que ela tivesse várias criadas à sua disposição. Mas por algum motivo, Daria perguntou se o imperador realmente não entendia o porquê disso, já que fazia uma pergunta dessas. Ela se curvou diante do imperador e pediu desculpas, dizendo que estava com pressa para dançar com seu filho. Ao perceber o tom sério da garota, Alexandre chegou a pensar que talvez tivesse feito algo errado ou a tivesse magoado de alguma forma. Daria seguia em direção ao filho, atormentada pelo pensamento de que tantos dias haviam se passado desde o casamento, e só agora Alexandre notava que ela não tinha criadas pessoais. Como representante da classe baronal, ela não tinha autoridade suficiente para se impor nos círculos imperiais. Ainda assim, recusou criadas durante todo esse tempo, provavelmente à toa. Como o imperador disse, ela tinha todo o direito de tê-las, mas foi uma escolha pessoal. Finalmente, a imperatriz Daria apareceu no baile festivo, e todos os aristocratas esperavam ansiosamente por sua chegada. Alguns jovens se aproximaram do imperador, comentando que ele mal tinha aparecido no evento social. Daria olhou ao redor, procurando por seu filho, e finalmente ouviu uma voz familiar. Era Yuri, vindo em sua direção. Ele correu até sua mãe e, cheio de alegria, disse que finalmente ela havia chegado. Ela se desculpou por ter demorado tanto. O imperador observava de longe, vendo que sua esposa e filho tinham uma relação maravilhosa, mas durante todo esse tempo, sequer tinham permissão de se verem. Agora, Yuri estava feliz ao lado da mãe novamente, e Alexandre percebeu o quanto seu filho estava genuinamente feliz. A música começou a tocar acordes suaves e melódicos, e todos os presentes ficaram imóveis em antecipação, enquanto a imperatriz Daria entrava na pista de dança de mãos dadas com seu filho, Yuri. Com confiança, Yuri disse que sua mãe sempre o apoiava, por isso, ele decidiu ser o líder na dança de salão. A imperatriz percebeu o quanto seu filho havia amadurecido e como ele já se comportava como um jovem seguro de si diante da alta sociedade. Seu coração batia acelerado de emoção, era seu primeiro baile, e ele convidava orgulhosamente a imperatriz, sua mãe, para a primeira dança. Daria, em seu magnífico vestido de tecido nobre, flutuava como um rio em seus movimentos, graciosos e leves.
Ela estava incrivelmente feliz por dançar com seu pequeno príncipe naquele baile de gala. E pensar que, até recentemente, Yuri ainda era tão pequeno, agora, ele parecia tão confiável e confiante. Embora, por causa disso, uma pequena parte da imperatriz se sentisse solitária. Quando começaram a dançar, uma onda de ternura tomou conta do salão. Yuri abraçou gentilmente sua mãe, e juntos se moveram suavemente ao ritmo da música.